É isso aí, boa noite. Hoje eu vou abrir aqui o boa noite para você que está nos assistindo. Boa noite, Cássio. Boa noite. Boa noite, convidado, que eu esqueci o nome. Tive a indelicadeza de esquecer o nome do convidado. Murilo Cardoso. Murilo Cardoso, olha só se não é o Cássio para me lembrar. Tudo bem, cara? Tudo bom. E você, Joia. qual é o seu nome mesmo? Leandro! Aê! Não, eu sabia, tô só descontando. É isso aí. E aí, como é que foi a semana? Como é que estão vocês aí? Rapaz, né, ressaqueado ainda do ano novo. Eita, ainda tá. Eu, do ano novo, só sobrou a fatura do cartão de crédito. Eu fiquei Para me sabendo, deixar preocupado. fiquei sabendo que você aproveitou aí e estourou tudo. Pois é. Vamos falar Não, de finanças aquela da aqui, minha então. amiga não sou eu não, viu? Aquela história minha amiga, não fui eu não. Ainda não cheguei nessa coisa. Vamos lá, Murilão. Hoje o Murilo, ele é expert da área de ESG, das pegadas verdes, e ele vai compartilhar aqui o seu conhecimento ambiental conosco. É isso aí? Conta aí pra gente um pouco do que você trabalha, que você faz e tal. Já é assim? Uai, claro, é na lata aqui, uai, vamos lá. É aquela igual na escola, se apresenta, fala onde você é e tal. Bom, boa noite. Eu sou geógrafo, tá? Sou especialista em geoprocessamento. Hoje eu estou como gerente de monitoramento ambiental do estado de Goiás. Tenho também uma empresa de cursos e de MBA na área de geotecnologias e planejamento urbano, rural e meio ambiente, etc. E também temos uma escola de inglês, né, uma franquia, KNN Idiomas. Se inscreva lá, estamos com matrículas abertas. Escreve aí. Você é um cara empreendedor, multi-empresas aí, pá. Cara, eu sou carudo. É isso aí. Né? E tem grandes amigos, né? Porque não dá pra fazer isso tudo sozinho. Tem bons companheiros e companheiras que trabalham. Quando eu falo isso, eu falo sócio mesmo, não colaboradores, no caso. Né? Colaboradores, colaboradoras também, mas sem meu sócio não dava pra encarar, não. Né? Eu tinha abandonado sozinho... boa parte desses planos e sonhos aí. Tem até um ditado, né? Que fala que se você... Como é que é? Se você anda sozinho, você chega... Ah, não sei o ditado. Mas é assim, você chega com... Se você tem um amigo certo, você chega mais longe, acompanhado. Onde sozinho você não chega. Tipo isso. Então estamos no lugar assim. E foi pai recente também, né, Murilo? Ah, e a gente tava falando sobre isso aqui, sim, dando uns conselhos pra mim. Primeira coisa, né, quando a gente faz, em 5 minutos a gente adquire uma dívida de 1 milhão, né? Nossa. 5 minutos, quando tá maratonando. O resto da vida. Mas sim, sou pai há 5 meses, né? Oficialmente, né? Porque tá na barriga há muito mais tempo, né? E é uma aventura, cara. Ser pai é uma parada. Dorme 2 horas por dia, por 2 noite. horas seguidas, no máximo. Fica sempre... Aí é aquela coisa clichê de sempre, né? Muda toda a sua rotina e muda de maneira muito agressiva várias vezes. Porque ele nasce e a rotina vira uma. Completa 6 meses que acaba a licença maternidade. Ou 5 meses, na verdade. 6 meses, perdão. No estado são 6 meses. Vai ter que ser outra rotina, porque aí a mãe já não tá lá mais pra ficar o dia com no caso, uma mãe trabalhadora, né? Então, é isso. É uma sequência de mudança de rotina, de adaptação o tempo inteiro, né? E aí, como é que foi foi punk pra poder se adaptar aí nessa... Você que tem multi-empresas e tal, e mais agora esse empreendimentozinho aí de 5 meses? Não, cara. Honestamente, assim, o corpo sente. A cabeça sente, o pensamento fica muito lento. É uma parada muito visível, assim, saca? Você vai lembrar palavras muito corriqueiras do seu dia a dia e mesmo assim a parada esvai, saca? Tipo, lapso de memória, assim? Não lapso de memória, assim, é muito mais severo, porque são coisas assim, a palavra você, às vezes... Mas esse aí sou eu todo dia. Como vocês podem perceber, né? Mas em relação o primeiro mês foi punk, agora pensando retroativamente, o primeiro mês foi complicado, eu tive que... Os processos que demoravam, sei lá, fazia 3 num dia, comecei a fazer 1 a cada 3 dias. Inverteu a lógica, assim. Mas depois acostuma, né? Não tem como. Top. Viver é adaptar, né? Não tem jeito. É por isso que nós humanos chegamos até aqui, né? Não tem como. Ainda bem que as esposas nessas horas estão lá para nos ajudar, né? Se você
Enfim, é difícil ter uma criança sem a mãe normalmente é o inverso, né? Mas no caso, lá em casa o apoio é bastante, né, recíproco. Que nem eu tava comentando antes, né? Antes de vir pra cá, tinha uma questão que a gente tava discutindo e é a especialidade da minha esposa, que é economista, e eu falei, me explica isso daqui. Ela foi e sentou a aula pra mim lá, e agora eu tô especialista em teoria malthusiana. Olha aí. Mentira. E eu que faço parte, inclusive, do Finance Talks, quando o Cássio falou sobre a teoria malthusiana, eu falei, que cacete é isso? Colocando que é teoria malthusiana? Todo mundo aqui no jogo, né? Complicado. Cara, Malthus falava que a gente teria um problema de crescimento, né, demográfico muito grande, que a gente não conseguiria, ao mesmo tempo, na produção agrícola, manter o nível para manter essas pessoas, né? Alimentar todo mundo ao mesmo tempo. Ele estava certo, né? Olha o que acontece com a China, né? Naquela época, né, não se tinha, na verdade, o nível de tecnologia que a gente tem no agro hoje em dia. Então, poxa, se ele continuasse, se os países continuassem produzindo no ritmo que eles conseguiam na época, de fato, não conseguiria sanar todo esse gap, né, de alimentação global. Mas o agro, com as pesquisas, modificação genética, trator cada vez mais potente, uma série de coisas que foram inventadas aí ao longo dos últimos séculos, cara, explosão do agro no mundo inteiro, né? E aí cada país com as suas especificidades, conseguindo atender todo mundo de uma maneira bem interessante. Claro que a gente ainda, né, na verdade, tem o gap em alguns países, principalmente, não conseguem produzir, ainda tem uma série de déficits, né, solo, precisa corrigir muita coisa, e para corrigir isso, o custo é muito elevado, então acaba não fazendo muito sentido também. E pelos problemas, né, ambientais que às vezes deixaram como resquício, né, ou porque cortaram todas as árvores há muito tempo e o negócio foi se deteriorando demais, ou por poluição mesmo, né, às vezes os rios contaminados, não tem como puxar água, né, irrigar determinadas regiões, então uma série de problemas que vão acontecendo em vários países, né. Que é um problema que está diretamente ligado também ao crescimento populacional, né? Superpopulação ali e tal. Se a gente estava até falando isso aqui nos bastidores antes de começar. Se o governo, que é o que deveria uma série de regras, apoio e tal, regularizar, não seria bem regulamentar isso, o crescimento, a própria questão do meio ambiente, né? E muitas vezes ele só cobra, omisso de braço cruzado, eu quero o meu, aqui, querem dinheiro. Eu inclusive, estava aqui indignado, falando algo que eu não vou colocar online. Mas aí, explica pra gente sobre o seu trabalho de geoprocessamento, como que você chegou no geoprocessamento com a parte ambiental aí, da sua empresa que você faz e tal, como que funciona isso aí? Vamos lá. Bom, são vários processos, Mas você nasceu um dia e falou assim, olha, seu pai perguntou o que você quer ser quando crescer. Eu falei, eu quero ser como é que é? Fazer geoprocessamento e cuidar da parte ambiental. Não, longe disso. Mas passa um pouco pela minha infância. Bom, a gente sempre, todo mundo aqui teve uma infância meio analógica, né? 6, 7 anos, né? Não era acessível o que é hoje. Nem videogame era tão acessível, apesar da gente, talvez, não sei se vocês tinham videogame... eu só cresceram com videogame ou coisa assim. Nem não, meus pais não me davam videogame, porque diziam que era coisa do demônio. Vários pais dos anos 90 faziam isso, né? Mas, então o que a gente tinha lá em casa? Tinha livro, minha mãe é professora, então Atlas, álbum de figurinha de futebol, que era coisa que eu gostava muito. Então, qual foi meu primeiro contato com o mapa especificamente? Eu pegava as bandeiras dos países e gostava de desenhar qual seria o uniforme do time de futebol daquele país, porque a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje para saber todas as seleções, né? Eu poderia ter me tornado um design de modas, mas não. Então, eu gostei mais dos mapas e das bandeiras e por assim dizer, do que dos uniformes, né?
Aí era daqueles moleques que sabia todas as bandeiras. Não sei se vocês conhecem o Cid do Não Salvo. Uhum. É um cara que saca todas as bandeiras. Né? Eu gosto de ficar assistindo os vlogs dele, mas enfim. Aí cresci sendo esse moleque nerd, né? De bandeira, essas paradas, de mapa, que você pegava mapa, coisa que eu não sei fazer hoje, tá? Esse país no meio da África que eu não saco qualquer, não. Quando eu tinha 7, 8 anos eu sacava. Mas enfim. Daí passou a adolescência, período intenso de doença. Eu tinha um negócio chamado artrite reumatoide infanto-juvenil, que é basicamente reumatismo em criança. Tá? Que doença de velho pegou o imbecil aqui. Mas aí, beleza, tratou e tal, chegou, perdi o primeiro ano por causa dessa doença, perdi o segundo ano. Aí eu falei, vou fazer supletivo, não posso ficar para trás dos meus colegas. Terminei o ensino médio com 18 anos, olha só que burrice, fiz supletivo, hoje eu não sei geometria por conta disso, mas enfim. Aí eu fui prestar vestibular para jornalismo, não passei. Aí depois estudei mais um ano para geografia, passei. Não precisava ter estudado tanto, mas passei. Espero que não tenha nenhum geógrafo assistindo. Mas na época era verdade, hoje eu não sei como é que tá. Eu lembro exatamente quanto que era a concorrência, era tipo 4,5 por vaga, saca? Passei. Aí fiz geografia, mas enfim, encurtando. Não tava gostando da geografia. Eu queria mudar para sistema de informação, alguma coisa assim, na área de computação, porque era o sonho do meu pai, da minha família, que eu fizesse computação. Sério? Geralmente os pais querem medicina. Eu, quando fui fazer computação, o pessoal falou, esse negócio, ficar o dia todo no computador, não sei se isso vai dar certo. Não, o sonho era computação, mas minha mãe bancou a parada de geografia. Falou assim, não, quer fazer geografia, eu faço geografia. Se depois quiser mudar, muda. Minha mãe sempre me apoiou bastante nessa parada. Aí, quando eu ia desistir, assim, não é pra mim essa parada não, porque eu achava que geopolítica era uma parada e não era, né? Assim, você entra achando que vai estudar uma coisa, mas a faculdade te apresenta uma outra coisa, né? Você entra nos pormenores de visões particulares intrínsecas à aula, que eu acho que eu não deveria ter, mas aí é um outro assunto. Aí, teve a disciplina de geoprocessamento, que aí combinava computação, uma computação bem hard mesmo, que a gente precisava programar, baixar script, no mínimo modificar um script, né, para baixar a imagem de satélite, que demorava para baixar a imagem de satélite, né, em 2009, né, não faz tanto tempo assim, mas para tecnologia é uma era, né. Aí, você rodava o programa, você comandava ali, ele rodava aquela imagem de satélite e classificava o uso e cobertura do solo dela. Aí, explodiu a cabeça. Nossa, aqui é foda pra caralho. Posso chegar aqui? Fica à vontade. Limite não. Mais 18. Enfim, aí descobri esse mundo, aí entrei no laboratório, chamado Laboratório de Processamento de Imagem, de processamento aqui da Federal. Aí daí, entrei em estágios, serviço público foi muito importante, cara, assim, na minha formação. Eu voltei pro serviço público agora, mas durante toda a minha carreira, quase 10 anos, foi na iniciativa privada. Tá. Então, fui pra CPRM, que é o Serviço Geológico Brasileiro, os caras muito foda lá, assim, cientistas incríveis, pesquisadores incríveis, então aprendi muito. Saí de lá, fui pro Ministério Público e, enfim, entrei numa empresa chamada DBO Engenharia, que aí sim é uma empresa de consultoria ambiental. É claro que quando eu entrei na faculdade, principalmente na área de geografia, muito do que a gente estuda ou é planejamento urbano, densidade demográfica, expansão urbana, etc., ou é área de meio ambiente. Não tem como fugir muito disso. Né? E no meu caso eu fui estudar clima, na verdade. Dinâmicas climáticas e etc. Enfim, entrei na iniciativa privada, nessa empresa, né, de consultoria ambiental, né, que a gente fazia licenciamento para pivôs, para mineradoras. É a maior empresa de consultoria aqui do estado, chamada DBO Engenharia. Então, ela, por ser a maior empresa, consequentemente, tinha os maiores clientes, né? As maiores mineradoras, as maiores empreiteiras e etc. E aí, decidi sair da DBO para montar uma empresa, para fazer algo parecido com a DBO fazia, mas pegando clientes pequenos, porque o volume era grande. Né? Então, eu tinha muito contato e etc. Já tinha começado com a Cadigel antes de sair. Então, trabalhava na DBO durante a semana e final de semana eu dava aula, né? Que é a minha empresa de cursos. Só que aí o Estado me chamou. E para essa gestão especificamente é uma gestão bastante técnica, tá?
é possível pegar os quadros que estão nas secretarias hoje, principalmente Secretaria de Meio Ambiente, e visualizar o currículo relacionado ao cargo, né? Eu não tenho nenhum padrinho político, então isso Mas o que você faz lá hoje no estado esses dias, eu fiquei sabendo que tinha o prefeito tinha uma nova tecnologia para fazer um levantamento com uso de drone, onde ele fazia ali, colhia as nuvens de pontos e tal, para ele poder atualizar o custo calculado do IPTU, se a pessoa tinha, né? Claro, ele faz o levantamento ali, ele sabe mais ou menos a metragem da construção, se estava certo com aquilo que era declarado ou não. Essa parte você faz lá? Não. Isso é de fato um trabalho que é recorrente nas prefeituras, né? Inclusive a empresa que eu queria montar, ela prestaria esse serviço também, esse tipo de serviço também. Não precisa de drone para fazer isso. Tá? Hoje é isso. Pode ser imagem de satélite. Na verdade, sempre foi. Porque basicamente você precisa fazer uma correlação do lote do que tem de área construída e o que tem de área não construída. E aí o cara vai pagar o IPTU sobre a área construída. E aí as imagens de satélite até gratuitas que a gente tem hoje conseguem fazer isso. Consegue mostrar, o cara faz o processamento. A Prefeitura de Goiânia, desde antes de 2010, já tem mapeamento bastante avançado com LiDAR, sabe? Então a gente tem mapeamento de Goiânia inteira feito com laser scan, que é uma coisa assim, que em 2010 era novidade. Hoje a gente não vê muito. Hoje tem no celular Mas aí o LiDAR, você consegue fazer isso via satélite também? Não, o LiDAR era em avião. Era em avião. Drone tem, mas não consegue imagiar igual avião. Uma área também numa cidade dessa, né? Tá assistindo aí, é o seguinte, passa um avião ou um drone daqueles bem caros, uma câmera bem cara, que ela é infravermelho, né? Laser nessa desse caso, laser scan. Isso, ele faz um scan ali faz um mapeamento do relevo, das construções, pá. Isso é tecnologia. E mais do que isso, o laser ele te dá a resposta espectral. O que é a resposta espectral? Se eu pego no concreto, ele já retorna para o computador, para o software, falando, isso aqui é concreto, então é construção. Bateu na árvore, o pixel já vem com valor determinado, sabe? Que quando você usa uma imagem de satélite ou imagem de drone, você tem que interpretar. Hoje a máquina interpreta também, mas não é automático assim. Pode ser automático se alguém criar o algoritmo, não é tão difícil assim, mas a vantagem, além de várias outras questões morfológicas, o que o drone, que o laser scan tem em relação a imagens de satélite passiva, que a gente chama. O que é a imagem passiva? É quando uma luz incide, e aquela resposta da luz que vai entrar na câmera, né? E vai dar a resposta espectral daquele alvo. Tô afastando muito aqui do microfone toda hora, né? Desculpa. Cara, eu sou muito ficcionado e eu acho massa, porque eu sou da área da computação, eu tava falando pro Cássio, falei que não, quando ele falou, olha, convidado, você entende alguma coisa de geoprocessamento? Eu falei, cara, eu já tive uma iniciativa de empresa, só que para fazer isso pro agro, onde a gente fazia ali a questão da cobertura do solo, a contagem de falhas de plantio e tal, quando você faz o voo de drone, faz o processamento das imagens ali, para saber fazer esse acompanhamento, né? A questão de tecnologia, essa tecnologia aplicada no campo. E ela tem tudo a ver porque hoje quem mais tem interesse em preservar a questão ambiental é os próprios produtores, né? Senão ele nem consegue vender a um bom preço o seu produto. Se ele tem ali uma pegada ESG ok, ele tem uma diferenciação, isso no mercado externo. E com tecnologia ele consegue produzir bem mais, né? Consegue fazer um acompanhamento e tal. Então, no começo, quando eu comecei isso daí, isso ainda era aquela questão, isso é um custo, mas hoje já é uma pegada que está em muitas fazendas aí já o pessoal fazendo, né, sobrevoo com drone e tal, e processamento de imagens. Massa demais. Ajuda a aumentar a produtividade por hectare, né? E a agricultura digital é uma dos parceiros do desenvolvimento sustentável, principalmente em relação à agricultura, porque a agricultura é digital, né? Que o cara pensava, eu vou pagar tanto por hora de um voo de drone e tal, para você fazer uns mapinhas, eu já tenho mapa, mas não é isso. Por exemplo, o cara vai fazer uma aplicação de defensivo, né? A área nua, mas aí ele tem lá pontos na área onde ele tem, olha só, e como é ligado diretamente com o meio ambiente. Ele tem pontos de erva daninha lá e tal, seja ela qual for.
Aí o cara passa o drone, faz um voo, faz um levantamento onde estão esses pontos, porque qual que é o jeito convencional? Ele vai lá, bate pareio, né? Liga lá o pulverizador em toda a área e ele bate. Então, ele gasta, né, muito mais, por exemplo, 90% a mais do que ele... Hoje, né, as máquinas da John Deere, já tem máquina especializada que faz... Eu esqueci como é que é o nome disso, mas o pulverizador, ele faz um scan do solo e bate o veneno certinho onde está. Só onde precisa, Isso, né? em cima daquela erva daninha ali, que foi carregado o mapa de todo o colhido ali e tal, de todo o talhão na máquina e tal, super inteligente. Então o cara tem uma economia gigantesca, porque não é barato. E outra, o quanto que de cauda, né, de defensiva aí, que seja químico ou qualquer outro, que o cara economiza, né? Batendo ali é dinheiro no bolso e é menos agressão para a natureza, né? É o win-win, né? Isso. Porque é isso que você falou, o cara vai economizar por ser uma aplicação localizada. É menos defensivo no solo, que vai filtrar ali, ou que vai escoar com a chuva para os cursos d'água em geral. Então, a agricultura digital é uma realidade, né? A minha percepção, aí vocês vão saber muito melhor do que eu, é que há uma barreira ainda para, não sei, né? Você que trabalha diretamente com isso, Cássio. Porque nos Estados Unidos, que são onde eu pego os cases mesmo, assim, os maiores cases, é a parada assim, não existe outra agricultura, né? Na Europa, em alguns locais sim, mas no oeste da Europa, né, que é a parte ocidental, não existe outra agricultura, ainda mais porque eles têm pouca terra, né? Eles não é que nem a gente aqui, que a gente tem mar de soja na Bahia e perde... E terra barato, né? Muito barato. Pois é, aí é isso... um problema, hein? A gente, na verdade, tem uma série de situações. Produtor que, de fato, já entendeu e internalizou isso, adotando as tecnologias, desde mapeamentos até a utilização alternativas, né, ao invés de utilizar químicos propriamente dito, biodefensivos. Você usa biológicos, então tem uma série de melhorias, né, genéticas, uma série de coisas, desde a semente até o que você vai pulverizar isso depois. Até essas questões, né, de mapeamento, de passar o drone para fazer a identificação das daninhas, ou, na verdade, às vezes de insetos, né, que estão lá comendo determinadas áreas e ali não espalhou ainda para a fazenda inteira, então você faz aquela aplicação específica na área. Claro que muitos produtores ainda não adotaram isso e ainda fazem o convencional, mas é questão de tempo. Ou ele se adapta e começa a implementar isso rapidamente, ou daqui a pouco ele está quebrado, né? Porque ele não consegue mais ser competitivo no mercado, e aí você roda 2, 3, 4, 5 anos, poxa, seu vizinho ampliou a área 10 vezes que ele eventualmente tinha plantado e você ficou para trás. E aí, naturalmente, você vai acabar sendo, né, comprado pelo vizinho, porque você não tem mais condições de trocar maquinário, repor tudo que precisa e ainda bancar todas as dívidas que eventualmente ficou para trás, né? É muito difícil falar de Brasil, né? Porque é muito grande. Então tem todos os cenários. Realidades, né? Verdade. Não dá pra botar tudo numa caixinha, né? A gente tenta generalizar, mas até generalizar é difícil, cara. São muitas realidades, nem você colocou. Então a gente vai ter, às vezes, localizado numa região uma moda, mas depois margeando aquele hotspot ali, a galera que está em outro tipo de... Continuando o exemplo, outro tipo de não sei se eu posso chamar de tipo de produção, né? Mas utilizando outro tipo de tecnologia, acho que é melhor colocar assim. Então, Brasil, né? É complicado. É verdade. Goiás já é complicado, cara. Goiás já tem muita diferença, né? Quem vai sul do Goiás já é diferente do norte, que é diferente ali do pessoal que já está ali mais perto da... A região sudeste do estado, região sudoeste, né? Sudoeste, região de Mineiros, Jataí, etc., a gente tem uma proporção de menos de 20% de área preservada de vegetação remanescente, né? Pelas questões mais óbvias dos incentivos às granjas e etc. que a gente tem naquela região, né? Hoje em dia isso está mudando um pouco, pelo que eu estou entendendo, os incentivos já não são tão mais interessantes e as plantações como produto, como commodity, e não, porque a gente tinha plantação para fomentar as granjas, né? E agora
a plantação é o produto final em muitas áreas ali que estão sido convertidos. Em detrimento do Nordeste do estado, a gente tem municípios com 90% de área preservada, saca? Então, isso por si só já dá uma dinâmica muito diferente para as duas regiões. Não é mais rico, não é questão de ser mais rico ou mais pobre, né? Só uma dinâmica muito diferente. Principalmente o Nordeste, que é do lado Eu esqueci exatamente qual é o nome daquela região da Bahia ali, que a gente... Perto de Luiz Eduardo Magalhães. Barreiras ali. Então, quando você vê na imagem assim, a mudança, parece que a gente está, sei lá, saindo de um país indo para o outro, porque é drástico, né? Você atravessa ali de Posse para Bahia ali. Eu nunca tinha ido, eu fui lá ano passado pela primeira vez, sabe? E tem aquela BR, né? Porque na Bahia, retona assim, e é retona mesmo, né? Não vai, né? E soja pra todo lado. Alguns dizem que o sonho de quem planta soja é derrubar, amassar o motosserra, derrubar e mais áreas para plantar, se a área for boa para plantio, área plana, né? Outros dizem que o produtor é o cara que mais tem interesse em preservar, por conta do que, inclusive, estava falando agora há pouco. Mas, assim, você que está aí no mercado, existem alguns incentivos de iniciativa privada ou governamental que ajudam quem, né, tem uma posse de imóvel aí que ajuda na preservação, ou como que é isso aí? Você tem, né, no Brasil? Porque, assim, eu acho importante, aqui no Brasil e em alguns outros países a gente já tem isso, né? Alguns projetos que incentivam a preservação. E nós temos um patrimônio natural que é fantástico. Eu sempre falo isso. Minha família tem área no Pará, eu estava até falando isso mais cedo. Olha, se o governo, né, por conta da legislação lá, nós podemos abrir só 20%, mas alguns lugares já podem abrir 50% da área, né? E aí eu sempre fico ponderando, se pudesse abrir 50%, será que teria coragem de colocar o motosserra e derrubar todo aquele patrimônio natural que é fantástico? Sim. E você fala, cara, você olha em volta, tá todo mundo no chão, né? E você, poxa, mas você também precisa monetizar aquilo, né? Então, encontrar um meio de juntar as duas coisas, você monetizando uma área de preservação. Não tem como a gente competir com capital, sabe? Mas o capital, é justamente isso que eu tô falando. Então, se a gente encontrar um meio de monetizar... Mas monetizar tem que ser, no mínimo, equivalente ao que ganharia com a floresta no chão. Senão vai depender da cabeça do produtor. E então, no final das contas, é por isso que não adianta passar uma lei, que os caras vão lá e metem motosserra e planta. Ou põe gado, né? Se tem uma lei que fala que você tem que preservar 80%, e a gente no Brasil tem um problema que chama, se a lei pega, né? Você vai preservar 80%, senão você vai tomar uma multa e vai ter uma área embargada, né? Que é o que acontece aqui, no estado de Goiás. Todos os estados, né? Acho que a maioria da galera você vai tomar... faz isso. Aqui em Goiás a gente tem que ter 20% de área preservada, que a gente chama de reserva legal, além das APPs, né? Que vai variar de acordo com o tamanho do módulo fiscal, da calha do rio, né? A largura da área que tem que ser preservada no rio. E é essa questão, né? A especulação que o capital gera, consequentemente, no meio rural, vai colocar a mata no chão. Não tem como disputar com isso, cara. Sabe? Não tem como você falar assim, ô senhorzinho, deixa sua plantinha aí. Não, pelo pedido, tanto é que eu tô dizendo, nem pela lei os caras respeitam, que a gente viu na mudança de governo aqui, eu não sei o que deu na cabeça do povo, e no último mês da migração do governo Bolsonaro para o governo Lula foi o que desmatou do governo inteiro, só no mês praticamente, eu tava ouvindo isso na CBN, inclusive. E, cara, assim, por um lado, como cidadão nortista lá, o pessoal fala, a gente tem que... a terra é nossa, a gente tem o título, não sei o quê, a gente tem que ter direitos e tal. Mas, por outro, eu fico realmente também pensativo, que a gente precisa ter iniciativa de preservação. Porque senão, o que acontece? Depois, todo mundo paga, né, cara?
Todo mundo paga. É um patrimônio natural. Ele vai embora e nunca mais volta. Eu tô falando aqui um cenário de como as coisas são, né? Não de como eu entendo que deva ser. Uma vez senão eu vou ficar falando assim, é capital, é floresta no chão. Tem jeito. E aí Uma vez eu até falei pro Cássio que a gente tinha feito um projeto de fazer NFT, contar uma árvore por árvore e lançar NFT pro pessoal comprar e a gente fazer um projeto assim para todo mundo que queria preservar, ele ter uma recorrência em cima disso aí. Uhum. Não sei. Vamos ver o mercado de cripto de novo acordar, né? Porque teve aquele... Não sei se você... quem não viu, né? Um amigo... você já comprou NFT de cachorro? Aquela que o Neymar comprou? Né? Um NFT valia milhões. De macaco. Né? Se eu conseguisse um NFT de uma árvore valesse mais do que o custo dela cerrada, já era um avanço, né? E era um meio de compartilhar a economia de preservação. Só que o custo dela cerrada é permanente, né? Então, justamente, né? Então, mas... E o NFT seria recorrente. O problema do... que nem estava falando mais cedo, né? Não sei se... acho que a gente estava off ainda. O grande problema hoje... são vários problemas, mas... derrubar a floresta. A primeira coisa que acontece é a gente não planta mais. No sul, no sudeste. Porque a dinâmica de chuva vai mudar toda. A gente teve os últimos 2 anos aí com as safras bastante afetadas por conta do regime de chuvas, né? Ou um grande espaçamento entre uma chuva e outra, ou um bom período só pancada de chuva. E não tem esse é o problema, por isso que tem que ter a preservação e tem que ter a tecnologia, né, para você produzir mais em um espaço menor, né? Porque senão depois, é o que eu tô falando, todo mundo paga. Todo mundo paga. Isso aí a gente já viu Europa e outros países que os caras deitaram tudo no chão e depois a produtividade caiu lá para baixo, né? Ou então a perda ali por questão climática e tal. Então, eles conseguem plantar para se abastecer, né? Eles conseguem se abastecer o mercado interno e para eles tá ótimo, né? Só que ele cresce, né? O que a gente volta à teoria do como é o nome do cidadão. Na Europa não. Na Europa não cresce a população. É isso, né? No caso da Europa não, mas a Ásia já tá nessa, né? Agora, a China, ela, eu vi esses dias, os caras estão reflorestando a área lá, né? Já mudaram sim. aí e inclusive já... Existe uma percepção bem preconceituosa sobre a China, saca? Em relação a eles não serem conservacionistas. De fato eles não são conservacionistas, mas eles não são burros. Né? Se a gente aqui, que é uns orelha, tá falando da importância, eles sabem muito mais que a gente a importância deles de ter floresta. Né? Só que tem dois tipos de floresta na China. Uma que eles plantam para cortar e ter lenha, porque é a matriz energética deles, e outra que é para reflorestar mesmo, né? Que é um país muito grande. Né? Se a gente tem essas questões regionais aqui no Brasil, imagina lá, né? Que além de ser um país extremamente grande, extremamente populoso, é cercado por países com culturas muito mais diferentes que as nossas, né? A gente tem uma cultura generalizando homogênea na América Latina, tirando o Brasil, né? Os povos do norte da América Latina têm uma especificidade, e os povos do sul da América Latina da América Latina não, desculpa, da América do Sul, tem uma outra especificidade, mais próximos ali, até pela questão geográfica, né? Mas os bolivianos, os peruanos, tem uma cara que eu falo assim, nos parece ter uma cultura similar, apesar de não ser tanto, né? Mas de maneira generalizado assim. A Colômbia é um pouco diferente, e aí tem a Argentina e o Uruguai que são bastante parecidos, mas beleza, parando por aí, o Brasil é essa loucura. Na China, quando você bota em volta da China, a gente tem a Índia um pouco mais para baixo, né? Mas tem a Rússia de um lado, tem todos os países ali em volta da China, que cada um foi uma Mongólia para o norte, então é doideira a China, a China é doideira. Você acha essa estratégia deles de aqui, reflorestar e tal? Não, mas o negócio é esse, é a conversa fluir, né? Você que é o cara da área, né? Eu só tô tentando pegar um ponto de vista aí de uma solução para nós, meros brasileiros mortais, né? Não tem. Se fosse receita de bolo, era fácil, né? Poxa, planejei aqui, executei, pá, funciona. Repliquei do outro lado, funciona também. Mas a gente é tão grande... E cada região tem a sua especificidade, poxa, Sul, né, Rio Grande do Sul, Paraná,
é uma realidade totalmente diferente da turma que está no Nordeste, por exemplo, e é diferente de quem Cultural e tá no Norte, demográfica, né? Exato. A questão cultural é muito forte. A gente mora num estado que é majoritariamente de cerrado, Uhum. né? Então, para você explicar para o cara que ele desmatou um campo limpo de cerrado e multar ele por aquilo, o cara fala, não derrubei nenhuma árvore, mas era cerrado, é vegetação remanescente. Tá na lei. Você fala aqui, senhorzinho. Tá na lei. É claro que às vezes eu uso muito exemplo de senhorzinho, né? Uhum. Mas quando que a gente trata com os grandes, não é diferente, mas eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, né? E aí tem a questão do custo. Às vezes o cara vai lá e derruba e faz porque pagar a multa para ele é mais interessante. Vale mais a pena a longo prazo, médio e longo prazo. Só que agora tem um negócio chamado multa aberta. Que é um problema. Não é um problema, não. Pra mim é um problema. Ótica, né? Eu sou o dono da terra, né? Então, mas você na sua terra, por exemplo, sua terra é aqui em Goiás. Você vai pagar R$1.000 por hectare que você desmatar. Se for em área de preservação permanente ou reserva legal, R$5.000 de hectare. Quando a gente fala de multa aberta, a gente está falando de uma atividade potencialmente poluidora. Então, foi uma empresa de produtos alimentícios que está jogando dejetos diretamente nos cursos d'água. Entendeu? Não tem como a gente mensurar isso mas isso será por hectare, entendeu? Será que isso também depois ele não pode escalar para o próprio produtor? No caso, quando ele está fazendo uma aplicação de defensivo, coisa parecida, dizer que como a gente falou, hoje muito se é aplicado em tecnologia porque faz parte do custo de produção, o cara economizar, bater um defensivo que é caríssimo, né? Principalmente defensivo químico aí e tal. E impacta lá na frente, lá no custo de produção dele. Só que lá nos Estados Unidos tem uma séria discussão sobre a contaminação eu esqueci o nome do agente químico lá, mas dos leitos dos rios onde tem atividade de agricultura, né? Uhum. Claro que aqui no Brasil é totalmente diferente. A gente tem uma série de leis que é muito mais rígidas do que lá, né? Lá os caras meio que metem o louco aí. Pode plantar assim, até quase dentro do rio, na verdade, né? Uhum. E aí, até a questão dos defensivos, né? Aqui a gente tem cara, não é qualquer defensivo químico que você pode chegar lá e qualquer tanto e tal, é muito rigoroso. O pessoal pensa que, no Brasil o produtor só desmata, não sei o quê. Rigoroso. Não, é muito rigoroso. Mas assim, a preocupação é isso escalar, sei lá, entra um governo, sai outro governo, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um e aí, pode meter a motosserra, o outro não, mete a motosserra, companheiro. E aí? Como é que você me diz? Bom, essa imprevisibilidade é inerente à democracia, não tem como a gente... Rapaz, mas esse bicho, você tinha que ter trazido a bola de cristal que o Cássio falou que tinha que trazer lá na bolsa, cara. Não, mas assim, eu vou falar aqui como... não como um servidor do Estado, mas como um cidadão. O que eu vejo no Estado hoje é uma ideia de desenvolvimento sustentável, não uma ideia de... porque, assim, nós somos, com o Brasil majoritariamente, o Estado que depende da produção agropastoril, né? Isso, assim, não tem como você simplesmente falar assim, não vai mais desmatar, não vai mais, sei lá o quê, porque isso aí é um tiro no pé no próprio Estado, né? O que a gente pode fazer é regularizar a forma como são feitas essas remoções de vegetação, que é o que a gente tem feito, né? Agora falando como parte do Estado. A nossa política é de nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? O que a lei fala? Reserva legal, X, preservação das áreas de preservação permanente, todas as outras áreas a gente chama de área passível. Não tem o que se possa fazer se o produtor falar assim, eu vou desmatar na área passível. Ele vai lá, vai entrar com pedido de licença, a licença hoje sai muito rápido, graças à digitalização, né? Que a gente criou o sistema IP agora, que antes era tudo uns chabroca de papel, a gente tinha que protocolar uns estudos de impacto ambiental no papel e tudo mais, demoravam anos e anos e anos para liberar.
Eu trabalhava com com as mineradoras, que eram nossos clientes, eram 8 anos, 9 anos para sair uma licença. Né? Se não são mineradoras, tem aporte dolarizado do Canadá e da China principalmente, não fazia, né? É porque os caras têm um plano de 40 anos aí, tem dinheiro para bancar esses 40 anos. Então, isso mudou bastante, desde o pequeno empreendimento até esses empreendimentos maiores. O licenciamento sai, se tiver tudo ok, sai em 18 dias, um licenciamento da supressão, por exemplo, né? Cara, do dia que ele protocolou com todos os documentos e não precisa mais de inventário florestal, que era um negócio antes que não fazia o menor sentido, com 18 dias ele está com a licença de supressão dele. Então, isso é um avanço. Isso é um avanço em relação ao desenvolvimento sustentável. Com certeza. Né? Não é uma parada bom assim, para os dois lados. Não é a secretaria... A secretaria tem que seguir a legislação, senão a gente vai prevaricar. E quem é o Ministério Público em cima do nosso rabo. Né? Não tem jeito. Mas o certo é o certo, né, cara? Exatamente. Então, por exemplo, lá na minha cidade, que eu não vou citar assim, Novo Progresso, que... Quando eu começo a falar, eu tento defender o povo, mas é difícil, porque quando você procura Novo Progresso no Google, aparece a cidade que mais desmata e queima do Brasil. Mas, assim, como cidadão que vive a realidade lá, existe sim uma ausência do Estado. Há muita gente, por exemplo, igual eu estava falando, eu tenho uma área lá e nós sempre esperamos lá uma par de ano para fazer o projeto de limpeza de pasto, quando a gente for fazer a mudança para plantio, né? Você vai lá na SEMA, faz todo aquele processo, demorou um século. Mas, assim, tem muita gente que ainda tá naquele pensamento, eu vou fazer, se a fiscalização vir que vem, não sei o quê, eu vou derrubar agora e ninguém vai ver. E custa explicar para ele, falei, cara, existe uma imagem de satélite que em 5 minutos, depois que você derrubou, o cara já tem. Olhe lá se demora tudo isso. O cara já tem tudo, a área... sabe mais do que você em cima da área. E hoje precisa se trabalhar de forma legal, fazer o projetinho certinho e tal, e cada vez essa vai ser a realidade, né, cara? Você que conhece lá. Eu acho que a falta, inclusive, de pessoas, né, em alguns lugares, para avaliar, inclusive, os projetos, e é o que você tem. Poxa, é uma burocracia que é necessária ter, porque senão qualquer um faz de qualquer jeito, mas quando você tem a ausência do Estado, é também um problema. Porque, poxa, o empreendedor, o produtor quer fazer, ainda que legalmente, a situação, mas, poxa, levar também 8, 9, 10 anos para ter uma licença é uma sacanagem absurda. Que mesmo que não seja uma mineradora, que sei lá, que fosse um fazendeiro, que ia levar talvez um pouco menos, 3, 4 anos. Mas, poxa, e aí? Em 4 anos a família vai passar fome? Então às vezes ele vai pela necessidade, né? Não, eu vou desmatar e vou produzir. A hora que aparecer o Estado, se aparecer... a gente vê como é que a gente resolve essa situação depois. Mas, poxa, com 18 dias, qual é o sentido de fazer errado? Se eu posso fazer esse planejamento, claro que eventualmente tem um custo ali de desenvolver projeto, alguma coisa para fazer tudo de maneira regular. Poxa, mas menos de um mês. E avalia realmente o impacto, né, daquela atividade, fazer com planejamento, que é importante. E isso é importante até para o proprietário. Para não dar assoreamento, para não dar aqueles buracos lá que eu esqueci o nome. Mesmo porque aqui em Goiás não tem como fazer escondido. Nenhum lugar mais tem como, né? A Amazônia é gigantesca. Mas existe a questão de ser visto e tomar uma atitude em relação àquilo e o contrário, né? E uma coisa é que você andar, sei lá, 50, 100 quilômetros, no máximo você tá lá rápido, né? A outra coisa é não parar, que você, poxa, tá 1.000 quilômetros para chegar a polícia no lugar, então... Aqui em Goiás, é esse o caso, né? É justamente a responsabilidade da minha gerência, que é fazer o monitoramento ambiental e fiscalização remota, né? Então, Você faz via satélite também? Como que é? É via satélite, basicamente via satélite. Pega as imagens, pá. Então, a gente utiliza hoje de inteligência artificial, né? Então, não é que a gente tá ali passando o olho nas imagens diárias do estado para ver se desmatou. Desmatou, tem alerta no outro dia. Sabe? Não é se. Aparece, não tem a gente tem alerta, a gente... Não passa batido. A gente tem hoje 3 principais fontes de dados de alerta de desmatamento, né? As recorrências são diferentes, então ela vai desde uma escala de tempo de 16 dias, ou 16, 5 dias e ontem, né? Então, alguém desmatou hoje, só aparece o alerta para mim amanhã.
Mas, putz, Nossa. é algo incrível. Então, o que pode acontecer hoje por conta de efetivo, que é um problema de todo... E isso que é a questão, né? A gente existe o pessoal que quer enxugar o Estado, que acha que o Estado está inchado, mas, na verdade, os órgãos reguladores estão com déficit de funcionário por diversas questões. Afastamentos, licenças e pouco concurso mesmo, né? Eu não sei fazer essa conta, tá? Se tem muito, se tem pouco, mas em relação à questão se o Estado consegue pagar ou não. Mas uma coisa em termos de efetividade ainda é pouco. A gente vai ter um concurso agora na CEMAD, né? Que fechou até ontem, não, anteontem, fecharam as inscrições para contratar 88 novos servidores, né? E não é o suficiente, é o que a gente podia, né? Que é um edital da gestão passada que acabou continuando nesse ano. E acaba que, assim, hoje a gente tem, então, essa questão. Com a implementação do monitoramento e fiscalização remota no Estado, a gente não vai passar impune um desmatamento, por exemplo. Outros tipos de passivo vão acabar passando que a gente não consegue, por conta da escala das imagens, rastrear. Mas hoje, por exemplo, a gerência de monitoramento ambiental, que é a minha, a gente tem 19 ou 18 gerências na CEMAD hoje. Ela é responsável por 85% das autuações do Estado, né? Essas autuações subiram 4.000% do começo da gestão ao final da gestão. 4.000%. Subiram porque vocês conseguiram identificar mais ou subiram porque o pessoal está praticando mais irregularidade? Porque a gente implementou o sistema de autuação remota, né? Porque enquanto a equipe da fiscalização, que a gente tem, então, duas principais equipes de fiscalização dentro da CEMAD. A GFEA, Fiscalização e Emergências Ambientais, e a GEMO, Gerência de Monitoramento Ambiental, que é a minha. As duas ficam debaixo da Superintendência de Proteção Ambiental. Enquanto tem 6 carros com 2 fiscais cada um indo cobrir uma área do Estado para multar não, mas para monitorar algumas propriedades, sei lá, 5 propriedades por semana, às vezes consegue o dobro dependendo da distância, né? Mas às vezes, assim, esses são 5. A gente está fazendo 5 propriedades numa manhã, sabe? E assim, eu tô falando aqui de números, mas não que seja um objetivo ficar multando. Né, O objetivo é fiscalizar. É fiscalizar. Mas assim, o tempo inteiro, só para explicar como é que é a rotina de uma gerência, por exemplo. Porque o povo brasileiro não gosta de ser multado, mas ele gosta de passar o sinal vermelho. Ninguém gosta de ser multado. Ele gosta de ser impune, né? A gente não gosta de multar. Tem gente que gosta de multar, mas beleza, eu não gosto de multar. O que eu menos gosto, assim, às vezes quando eu recebo uma multa, eu fico chateado. Então, se o cara tá merecendo, né? Não, mas merecer todos merecem. Não, honestamente, sim, todos não. Um ou outro realmente é ignorante e não sabe o que tá fazendo. Não, mas isso não acontece. Dá o direito, não, né? Mas assim, às vezes é até triste, mas é porque não tem como. Quando entra a gente recebe demanda do IBAMA, que eles mandam pra gente, que a gente é prioridade na fiscalização ambiental do Estado, então chega no IBAMA, eles mandam pra gente. Ministério Público, Delegacia Ambiental, PM Ambiental, e todos os órgãos fiscalizadores federais, estaduais, estaduais não, né, mas federais e estaduais também, porque o Ministério Público é estadual, e municípios, todos demandam da gente. Então tá chegando todos os processos pra gente de denúncia de alguma coisa. Chegou, eu abri o processo, se eu não tomo atitude daquilo ali, assim, abri o processo, então eu vou ter que analisar, achei o desmatamento, tem que multar. Se não multa, o órgão vai ser responsabilizado pela AGU, irregular, né? o meu CPF, o CPF dos fiscais, sabe? Então é essa questão. É uma questão de trâmite, não é uma questão de vamos atrás desses caras aqui tudo para pegar. Não, existe a secretaria, existe a lei, a gente precisa fazer com que isso seja cumprido. Isso, até porque a gente já falou, existe o meio de fazer de forma legal.
busca, né, fazer o projeto e tal, fazer o meio legal, não esperar uma multa, né? Sim. Aí você não vai pela consciência, Vai pelo vai bolso. pelo bolso, Mas- né? Mas acaba que a multa ela não funciona como agente educador, tá? Ela nem tem esse aspecto. Ela pode ser um agente coibidor, porque quando a gente autua o desmatamento, o auto vem junto com o embargo, Uhum. né? O embargo dói. O embargo, assim, pagar a multa pro produtor, pô, não é nada. Mas o embargo bate. Por quê? Tem várias questões aqui que aí sim eu acho que é uma questão bem mais inteligente que a multa. Uhum. A multa é um instrumento legal, ele tem que existir. Mas Seria uma reparação, o que, né? que é mais inteligente que a multa? O cara só vai ter financiamento ali se a área dele tiver sem embargo. Ele só tem dinheiro. Hoje, os bancos estão usando os mesmos alertas que a gente utiliza, que são do Map Biomas, para falar se vai dar ou não. É o que eu falei. Liberar ou tem não o dinheiro pro cara. soja, às vezes, dependendo para quem ele vende, eles também só recebem se ela não tem embargo. Sim. Até acho que é uma lei, né, que tem. Não, na verdade, tem uma série de regras, É. inclusive O cara europeias, vende no Mercado principalmente, Livre, mas... que, poxa, se a empresa, vamos imaginar, uma francesa, sei lá, compra carne aí da Marfrig, por exemplo, e a Marfrig compra carne no boi de algum produtor para abater em alguma planta. Se esse boi é de uma área desmatada, por exemplo, poxa, aí o pessoal lá na Europa descobre, cara, acabou. Aí a Marfrig não vende para ninguém, por exemplo. Então você tem um efeito cascata, que aí é um cobrando do outro, né? E aqui é onde entra a questão financeira. Caso vocês estão se perguntando, vocês falam de finanças, por que estão falando de meio ambiente? Porque Sim. está diretamente ligado à questão de produção, principalmente a parte agropecuária, mas também a parte industrial, né? Que Sim. a produção também tem que seguir uma série de regularidades, e isso é extremamente benéfico, né? Quando o Estado está preocupado realmente ali em regular para o negócio não ficar, porque, por exemplo, não ficar fora de controle. Eu assisti numa reportagem do Paquistão. Cara do céu, é a cidade mais, eu esqueci o nome da cidade lá, mas é a cidade mais poluída do mundo. As pessoas morrem lá com, a expectativa de vida é 50 anos, a pessoa morre de câncer de pulmão, nunca fumou, mas morre de câncer de pulmão, terrível, terrível, parece uma neblina em cima da cidade ali, né, de fumaça de usina de carvão e lixo e tal. Agora pensa, poxa, é tão legal, é o que eu tava falando no início. Eu acho ruim, ele estava aqui me rebatendo aqui nos bastidores, né? Que sempre nos bastidores tem uma discussão acalorada. Eu acho ruim quando o governo cruza os braços e fala assim, olha, vocês têm que se regular, se fazer de acordo com eu passei aqui na lei, mas ele não cobra, né? Ele faz acepção, ele faz diferenciação, ele não cobra de quem deveria cobrar. Seja a prefeitura, seja o próprio o Estado, ou a federação, que seja. Né? Porque eu falei que a maior decepção foi quando eu peguei um voo para ir para o Rio, né? Vinha naquela aproximação do Santos Dumont, linda ali no meio das ilhas e tal. De repente você passa a ver uma mancha marrom em cima do mar ali. Aí você olha um canalzão de esgoto saindo ali, nada de tratamento. Eu falei, cara, que coisa mais bizarra. Por que existe isso? Não deveria existir, né? Então, quando ali tem-se uma consciência coletiva, tanto do Estado quanto dos meios de produção, seja não vou falar meio de produção, saiu muito esquerda, né? Todo mundo tem que estar junto, né? Beleza, Não, peraí. É o processo da sociedade como um todo, né? Isso, Não adianta querer claro. só um, não é só um que é culpado. Imagina, pô, a empresa fabrica, sei lá, acetona e pega os dejetos químicos e taca no rio. Aí você precisa da água para ir para sua casa, cara, se liga, não é assim, as coisas tem que, né, a gente tem que pensar na preservação consciente aí. Mas agora que a gente vai falar de política? Não, a gente fala de coisa. Aqui em Goiás, talvez a gente tenha, por exemplo, o reservatório, né, do João Leite, Uhum. que abastece, na verdade ainda não abastece, se eu não me engano, né? É uma reserva para Não. daqui a alguns anos É. ser utilizada, né? O projeto inicial era para 20 anos, era a proposta. A partir do momento que foi construído, a partir de 20 anos. E aí já tinha algumas mobilizações agora mais recentes para você utilizar a área das propriedades, né, no entorno do reservatório Uhum. para finalidade de lazer, por exemplo, né? Isso não passou ainda, né, na Assembleia Legislativa, não aprovaram essas coisas,
Mas, poxa, você começa a ter essas preocupações. E se eventualmente passar a caneta e aprovar esse negócio? Como é que fica, né? O risco de, às vezes, contaminar, de... Poxa, alguém, né, vai passar um final de semana, Goiânia aqui leva um já negócio... levaram até César 137 para casa, né? Imagina o que não vão levar pro Tudo é uma piquenique. questão de como vai ser liberado, né? Ah, A gente tem projetos não é exatamente privatização, mas pode dizer nesses termos, de 3 parques hoje no estado, né? Isso é público, tá aí, né? A gente teve até uma questão no final do ano passado em relação à privatização do parque João Leite mesmo, né? Para lazer, e seria um projeto do BNDES para... Por quê? Porque é caro levar estrutura para receber turista da maneira correta, né? Não é barato. Então a gente tem 3 projetos. Eu falo tem ou tinha porque do Parque da Serra de Caldas está em implementação, vai ser implementado, e eu imagino que... Imagino não. E o de Terra Ronca está pausado, o de Goiânia não passou, né? De Goiânia não passou, o do João Leite. É importante falar isso porque, assim, às vezes a população em geral fica no ou é bom ou é ruim, mas sempre como que isso é feito, né? A priori, nossa, é um reservatório para uso de abastecimento público. Mas será que realmente não tem como liberar para lazer? Outra coisa que a gente tem que pensar é liberar para uso público, e também tem a questão de lotear porque tinha a iniciativa imobiliária também estava muito forte naquela área, que a ideia era fazer condomínio ali. Sim. Aí já é um pouco agressivo, né? Que é uma área pública importante, e Goiânia carece de áreas públicas desse nível, né? Que as pessoas possam ir. Nós temos um parque muito bonito, que é o Altamiro de Moura Pacheco, e basicamente só ciclista vai lá, e alguns canoeiros, né? E vai canoa para dentro do reservatório. É bem controlado, né? Mas vai. Muito pouco mesmo, né? Mas existe. Então a questão é como que a liberação é feita do uso, sabe? Porque às vezes o uso... Por exemplo, o Parque Vaca Brava, para ser um exemplo bem esdrúxulo, não a forma que o Parque Vaca Brava foi construído, porque foi uma forma bastante criminosa, né? De aterrar nascentes, etc. Mas existe um uso ali em volta daquele lago. Não é possível imaginar um uso parecido com o do Vaca Brava em volta do reservatório do João Leite, sabe? Assim, as famílias indo para lá para fazer o que fazem no Vaca Brava, né? Eu acho que sim. Não é a minha especialidade, mas eu não consigo, em termos de porque meio ambiente é muito amplo, né? Mas assim, eu não consigo enxergar um problema de criar um parque que as pessoas possam usufruir de um espelho de água lindo que tem ali para lazer, saca? Sendo que é a gente que paga por toda aquela estrutura, né? São formas e formas de utilizar isso. Uma coisa, de fato, talvez, poxa, vou criar um condomínio, né, ou vários condomínios em volta, vou mandar dejeto para dentro do lago, né? Não vou tratar esse negócio. Outra coisa é, de fato, planejar o uso consciente, né? Como lazer e turismo. E aí tem diferentes formas de, poxa, posso fazer uma pista de ciclismo em volta, área de piquenique, ou área de churrasqueiras, algo nesse sentido. Churrasqueira já vem o problema que eu já ia perguntar. Que pode ainda ter queimada. A gente tem queimadas recorrentemente no Parque João Leite, né? A gente teve agora uma no final do ano, no começo de dezembro, se eu não me engano, que foi bem agressivo. Vocês conseguem... A minha pergunta era, o sistema consegue identificar o foco, a origem do incêndio? A gente trabalha com... Sim, tá? A gente trabalha com algumas formas. Prevenção, queimada controlada, que faz parte da prevenção, e as brigadas de combate a incêndio quando a coisa degringolou, né? Então, hoje a gente tem um trabalho que a gente faz junto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o CEMADEM, que é de previsão de probabilidade de fogo. Então, a gente vai... Todo começo de mês, a gente gera um produto que estima qual a probabilidade de fogo nos próximos 3 meses para cada município do estado e para as unidades de conservação, tá? Então, a gente roda o modelo e fala, esse município aqui de Alto Paraíso, por exemplo, a possibilidade de pegar fogo
é X, né? A maior, a muito alta. Aí as brigadas ficam mobilizadas em relação àquela região. Tá? E aí tem as queimadas controladas, que são um outro trabalho que a gente faz junto com o ICMBio, que é fazer os mapas que a gente chama de mapa de material combustível. Então, o material que secou agora em julho até setembro de 2022, ele vai ficar seco ali no solo, vai chover, a gente vai ver uma planta verde, mas aquele material seco ainda está ali. E esse material seco, que a gente chama de material combustível, é o que vai pegar fogo nas regiões mais abertas e vai levar o fogo para as regiões mais fechadas, de mata. Então, a gente vai, mapeia essa área de material combustível, entrega esses mapas para as brigadas, para o corpo de bombeiro, etc. Eles vão fazer os aceros antes e vão botar fogo em todo aquele material combustível. Porque se passou alguém ali, jogou bituca de cigarro, qualquer coisa que seja que inicie um incêndio, não vai pegar fogo, porque a gente já queimou antes, sabe? Então, isso é uma parada que tem acontecido no estado. Massa, né, cara? E é preservar, né? Assim... Porque, assim, incêndio, ela fica caótico, né? É um negócio que foge do controle totalmente. A gente vê na TV, né? Sei lá, na Califórnia. Claro que tem Aqui, alguns... Aqui Goiás, eu acho que incêndios... sofre muito, né, com isso também. Sofre muito. Goiás pega muito fogo. E pode acontecer naturalmente, né? Porque às vezes, poxa, tem uma pedra que reflete a luz e aí aquilo, poxa, 2, 3 horas, aquele reflexo em determinado, né? Local, às vezes já inicia o fogo. E às vezes não dá pra controlar, né? O negócio atinge uma proporção tão absurda que... fogo... esse fogo aí que bate na latinha ou que bate no vidro e pega fogo, ele é muito mais teórico que prático, tá? Infelizmente. Ele acontece, mas ele é muito mais teórico que prático. O que pega mais fogo natural é raio. Só que o raio, ele cai na época de chuva. Sim. Né? Então, dificilmente aquele fogo vai se alastrar muito. E aí a gente vai ter esse período ali de maio até setembro de seca, que é onde estão concentrados o maior número de queimadas no estado. 85%, 75% das queimadas do estado é nesse período, onde não tem raio. Né? Onde tem férias, onde tem gente passando nas estradas. É o churrasco, né? eu ia falar. Sim. É o tal do churrasquinho. Tem as queimadas que acontecem nas fazendas também, que perdem o controle. Às vezes o cara não fez o acero no tamanho certo, porque a área é muito aberta, vem o vento e leva o fogo para outro lado e pega. Né? Então, tem todas essas questões e às vezes a maioria das multas por queimada acontece por essa situação. Então, quando a pessoa vai usar o fogo também para manejo da propriedade, ele precisa ir lá tirar uma licença? Licença não. Só informar. Ele precisa informar e tal. Porque é atividade recorrente, né? O bombeiro fica de prontidão ali sobre aviso? Não. Mas aí ele tem que falar quanto que ele fez de acero, coisa parecida? Ele indica uma poligonal da área que ele vai queimar. Tá? Aí ele vai queimar, porque é da rotina mesmo, é da dinâmica. Só que aí, às vezes, ele bota fogo na propriedade dele e passa para a propriedade vizinha. Aí o vizinho vai lá e denuncia, e aí o cara vai ser autuado pelo fogo pegando na propriedade dele e na propriedade do vizinho. Geralmente a autuação por queimada é por isso, né? Porque é muito difícil a gente identificar quem começou o fogo, né? Então é quase que o único cenário que que a gente consegue identificar o responsável pela queimada. Então, o que a gente pode fazer é agir com prevenção, né? Prevenção de desastres, que é o que a gente está tentando fazer no Nordeste do estado, né? Não sei se vocês lembram que o ano passado foi um caos, né? Caiu ponte em Alto Paraíso, ficamos com 14 municípios em estado de calamidade. Eu fui para lá no dia 1º de janeiro de 2022. Minha esposa grávida, a secretária falou... Tem alguém na sua equipe? Eu pode ser sacana, né? Todo mundo já bêbado. Eu vou ligar pro povo e falar assim, vai pra Cavalcante. Eu fui pra lá. Porque eu conheço minha equipe, né? Se eu falo pra eles, vai dia 1º, depois do dia 31, todo mundo encheu a cara. Vai dia 1º pra Cavalcante, eu ia perder a equipe, né, cara? Tem essa questão também. Aí eu fui pra lá, mano, lama até aqui assim, os acessos tudo ferrado, não chegava comida, a gente tinha que levar comida por helicóptero, né? E, então esse ano a gente já começou as atividades preventivas em outubro, isso mesmo. Então
teve problema esse ano, ainda está tendo problema, mas foi muito menor do que o ano passado. E vai ser maior do que o próximo ano, que a gente vai aprendendo, né? A gente, via de regra no país, a gente não trabalha com prevenção, né? Trabalha com apagar incêndio, né? E a ideia é ir implementando essa questão, essa cultura que demora, né? Essa parada da gente ficar falando de estado aqui, uma coisa que a gente tem sempre que ter em mente é que uma atividade que é plantada hoje vai ser colhida daqui 20 anos. Saca? Medidas que acontecem mesmo, que funcionam no estado, funciona assim, são remediar situações. Vamos lá, o único exemplo que vem à cabeça aqui é Bolsa Família, mas qualquer tipo de auxílio, né? A pessoa está morrendo de fome, o que vai fazer? Né? Mas, principalmente em relação à sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, produtividade sustentável, qualquer coisa assim, algo que a gente começar a fazer hoje só vai ser colhido daqui a 5, 10, 20 anos. E aí, esse é o problema, não dá voto. Saca? Não dá voto. E como é que tá, por exemplo, que eu sei que vocês implantaram agora algumas ferramentas, né, nessa última gestão, que mudou muita coisa, na verdade, né? Desde receber, eventualmente, denúncias, a conseguir fazer mapeamento mais rapidamente, essas coisas de licença. O que é que vocês têm preparado para o dia a dia, né? Ter uma redução de custo, né? Não só de efetivo, de pessoas totalmente envolvidas em todos os processos, mas para frente, o que é que vocês estão pensando aí, já a partir de agora, né? Vamos assim dizer. O que está engavetado ou está saindo do forno? O que a gente conseguiu fazer nesses 4 anos foi botar o Estado no século XX, né? Porque século XX, né? Século XXI. 21, né? Século XXI. Voltou um pouquinho. Século XXI. Desculpa. Século XXI. Por quê? Porque a gente, até então, era tudo analógico. Então, você vê, a gente perdeu aí 20 anos repetindo o sistema que a gente tinha há muito tempo. E é moroso para o cidadão e é moroso para o analista, né? Conseguimos digitalizar a questão do licenciamento, que era a primeira bandeira levantada pela secretária, né? E junto a isso veio o meu superintendente, que era quem ocupava a minha cadeira antes de mim, né? De gerente de monitoramento ambiental, e iniciou a implantação do SIGA, que é o nosso Sistema de Informações Geográficas Ambientais do Estado. O SIGA foi todo construído com softwares livres. Tá? A gente estima aí uma economia de 2 a 4 milhões, porque isso depende um pouco de fornecedor e etc. Então, foi construído pelo Robson e pelo Daniel, que é o servidor de carreira da CEMAD. Um sistema que todos os nossos colegas utilizam proprietário. O Mato Grosso, que é o nosso... que o pessoal da SEMA do Mato Grosso aqui, a gente troca muita ideia, porque eles têm um sistema muito parecido com o nosso hoje. Eles compraram, eles pagaram tudo, a gente foi desenvolver. Eu gosto muito de falar isso porque é importante. É importante. Saca? Claro, economia a gente economizou... médio e longo prazo. Exatamente. A gente construiu. E também tem a parada legal de ter construído algo pro Estado e no Estado, né? E aí depois eu continuei conseguindo desenvolver junto com o Robson e com o Daniel essa plataforma. E aí, beleza, criamos... Então, digitalizamos os mapas, que era analógico, era tudo papel, né? Então, se eu quero lançar isso no GPS, eu quero lançar isso num sistema mais complexo, não tinha como, né? Impossível pegar e digitalizar aquilo. E digitalizamos todos os processos de licenciamento, que gera dados, gera... como é que eu posso dizer? É como se a gente estivesse gerando nosso próprio... nossa própria... repositório com, não sei se esse termo é correto, mas de Big Data, sabe? Porque realmente é um volume muito grande de dados e é impossível analisar e gerar insights a partir daquilo ali. O Data Warehouse, que chama. Tipo isso, isso. Porque, então, aí esse é o próximo passo. É pegar esses dados e fazer predição, utilizar de ciência de computação, não. De ciência de dados em cima desses dados. Outra, criar a nossa sala de situação monitoramento. Né? Que é basicamente aquelas salas bonitonas de filme mesmo, cheia de monitores, que já está em implementação. Eu escrevi o projeto em 2021,
para a gente comprar as TVs e os computadores. Já chegou os computadores, já chegou 2 TVs, estamos aguardando mais as outras TVs e a gente ir para a nova sede da secretaria, que está em processo de licitação também. Hoje a gente funciona no prédio administrativo na Praça Cívica, né? Então, não é o prédio original da SEMAD, que hoje está interditado, que era ali no setor universitário. O que eu posso falar e que eu sei ainda é só essas questões da minha área. O próximo passo da minha gerência é instalar a sala de situação e monitoramento, né? Que aí, qual que é o próximo passo? É não multar por ter desmatado, mas é aumentar o número de flagrante. Então, como eu tenho dado que começou a desmatar ontem, demora a desmatar uma área, né? Então, cheguei cedo na secretaria, tá lá no nosso monitor, piscando uma área, a equipe já é mobilizada e vai para lá. Já dá aquele choque e falou, cadê sua licença? Porque assim, depois que a floresta tá no chão, depois que a mata tá no chão, cara... Já era, não tem mais o que aquela fazer. multa não paga. Não paga saca? pra colar a árvore de volta. E esses alertas, vocês também usam a PM, por exemplo, de determinada cidade? E isso tem essa mobilização conjunta com os municípios? Não. Ou só a equipe de vocês com os fiscais, sei lá, polícia ambiental junto? Nesse sentido, sim. Eles demandam muito mais da gente do que a gente deles, né? A gente, às vezes, tenta incluir o Ministério... A gente tem feito a aproximação do Ministério Público, dos batalhões ambientais e etc. Mas, assim, em geral, o efetivo é da SEMAD, tá? Quantos são os fiscais ativos mesmo, que estão trabalhando na fiscalização do Estado hoje? No máximo 30. Para o Estado inteiro. Na minha gerência... São quase 250 municípios. São 246. É pouca gente, na pouquíssimo, verdade. Pouquíssimo. A minha gerência, nós temos hoje 4 fiscais, né? Na gerência de fiscalização, acho que são 15 ou 16. Então, aí, com 4 fiscais, por utilizar tecnologia, a gente... É aquele número que eu falei para vocês. 85% das autuações são feitas pela SEMAD. Eu só gosto de ressaltar uma questão. Eu fico falando de autuação aqui, mas é porque é a minha gerência, é o que a minha gerência faz. A SEMAD é um órgão regulador, é um órgão licenciador, um órgão que propõe soluções de desenvolvimento sustentável, né? Porque às vezes fica parecendo que, nossa, é um órgão que só serve para... quero passar a caneta, né? Mas é porque Mas responde o que todo mundo tem curiosidade. Na verdade, eu já sei, Cássio também. Mas de volta e meia vem um desavisado. Vocês ganham comissão para poder passar uma multa? Não. Claro que não. mas volta e meia vem alguém e pergunta: esses fiscais ganham comissão para passar essa multa, porque eles gostam de multar. Eu vou falar uma parada. Eu vi um caso de suspeita de que o cara tava... Eu não lembro exatamente se era vendendo licença, não era... Ou era... uma situação de, se você me pagar, eu não te multo. Era uma suspeita. Abriu-se o PAD, né, o processo administrativo contra essa pessoa, e ele foi afastado imediatamente. Já perdeu, porque os fiscais no estado, eles são portariados, não existe concurso para fiscal. Ele passa como analista e ele é portariado como fiscal. Se vacilou, se acontecer alguma coisa... não só vacilou, mas se acontecer alguma questão como essa, um processo administrativo sério, grave, cai na hora a portaria dele de fiscal, né? Reporte de arma, todas essas questões inerentes ao fiscal. Então, assim, na SEMAD especificamente, é essa política que tem sido adotada, sabe? Agora... E com essa redução drástica de tempo, eu acho que o grande ponto é exatamente isso. Em alguns estados, a morosidade ainda. Poxa, se eu levava 5 anos, quase 10 anos, para ter um processo de licenciamento, eu abro brecha para uma série de discussões em off, vou lá, converso, né? O próprio empreendedor, às vezes, né, quer, né, criar um sistema meio corrupto para o negócio tentar ser acelerado. Mas com 18 dias, qual que é o sentido disso? Então, aí a gente gera um outro mercado, que a gente está trabalhando com o Ministério Público, um outro mercado até engraçado de falar, mas 2 casos que a gente pegou em 2 regiões diferentes, que até saiu na mídia, etc., que foi as pessoas falsificando essa licença, né? Porque a licença sai com um QR Code, etc.,
E é uma tecnologia bastante inteligente que a partir do momento que é tentado haver editar aquele PDF, por exemplo, que saiu autenticado, o QR Code ele já muda e vira um alerta de licença falsa, licença inválida, uma coisa assim. E aí, apesar de todo o trabalho para educar em relação a isso, acabou que o cara pegava simplesmente o PDF e editava o PDF, falava licença tal, e tava falando que tirava a licença em 10 dias, sabe? Sendo que assim... Vendendo a licença pro povo. Aí a gente pegou umas 6 de um, umas 8 de outro, assim, nesse sentido, sabe? E é claro, tem também, aí não há como julgar a má intenção de quem tava comprando, né? Às vezes o cara, aí não dá pra saber, como eu disse, achou que tava contratando, porque não sabe como é que funciona. Às vezes vendendo como uma consultoria, né? Vendendo como você consultoria. me contrata e eu vou fazer o processo legal pra você. Exatamente. Ou então, cara, não, daí, não, você é lá de dentro mesmo, então toma aí, sei lá. O jeitinho brasileiro. Então, é algo que a gente tá tentando combater agora também, né? As 2 vezes que apareceram a gente conseguiu, porque assim, se a gente não pega no começo, a gente vai pegar no final, né? Porque a gente, por exemplo, o cara pegou a licença para desmatamento, a gente vai ver que desmatou. A gente vai lá multar o cara, queima a licença. A gente vai ver que a licença é falsificada, né? Então, assim, é burrice, né? Vai ser uma dor de cabeça pro cara, vai ser... E qual conselho que você dá pro cara que tá lá na ponta, que é o que precisa da licença para ele poder ter a certeza que ele tá tirando a licença de forma correta, não tá sendo enganado por algum 71 desse? Não existe fórmula mágica. Por mais que as coisas tenham melhorado... Tem que pisar pelo menos pés lá dentro como é o nome do órgão mesmo? Secretaria... SEMAD. SEMAD aqui, né? Bom, o mais simples é simplesmente... Mas você já teria que estar com a licença na mão, que é escanear o QR Code, né? Mas é acompanhar os processos, né? Você não compra um carro sem você dar uma pesquisada, entender o que é aquilo ali. Você não pode tirar uma licença para uma atividade que é o seu sustento. A maioria das vezes ali... simplesmente toma aí um dinheiro e tira a licença pra mim, né? Mas assim, tem a ignorância, né, cara? Assim, a gente tá falando de pessoas, às vezes pessoas simples, né? Que não entendem esse processo. Mas aí é justamente o que você falou. Ler, às vezes nem pra ler o QR Code, né? Mas pede pro neto, sobrinho. Ou pra ligar, então, né? Liga lá o QR Code é uma das... É o mais evidente, assim, sabe? Mas que direciona diretamente. Acompanha, né? Acompanha o processo. Falou, olha, vou lá na... E não dá dinheiro, né? Porque no mínimo ele perde o dinheiro se ele depois vai ver que o processo é falso. O negócio é o básico para qualquer situação da vida. Primeiro, não existe solução mágica, né? Segundo, dá valor no seu dinheiro, né? Não vai abrir na carteira para qualquer pessoa, qualquer Zé Mané. Tem que ter uma indicação, tem que ter um credenciamento, um portfólio, né? Não é simplesmente falar, eu sei fazer, me dá aí. Porque, assim, apesar de... dar o dinheiro no início da operação é de praxe desse mercado, né? Então, geralmente os contratos são 50% no início do trabalho, porque o trabalho de licenciamento ele tem bastantes custos, né? Geralmente, para o consultor ambiental, aquele 50% é o custo do serviço dele mesmo, ele não tem nenhum lucro em cima daquele 50% inicial, e 50% na emissão da licença. Porque aí é bom para os dois, né? Só vou pagar o cara quando ele emitir minha licença, então ele vai agilizar. Então, basicamente, a praxe do mercado ambiental, do consultor ambiental é esse, sabe? 50-50. Então, o cara tem que dar o sinal ali, geralmente. Tem uns que fazem um terço também. Mas aí ele tem que saber, ele tem que ter a referência daquele... Ainda não tem uma certificação para quem é consultor do meio ambiente hoje, não? Não. Ser consultor basicamente, assim, são vários os profissionais que podem ser consultores ambientais, né? Não existe uma profissão consultor. Então, cara biólogo... Tem administrador que pode tirar uma licença, né? Uma licença de lava-jato, por exemplo, pode ser retirada por um administrador, que é um órgão regulatório completamente diferente do engenheiro, que é o CREA, né? Então, não existe... uma forma de regulação. O que a gente pode fazer hoje, o que a gente tem feito, é trabalhar junto com o CREA, que são a maioria dos nossos consultores no estado, eles são vinculados ao CREA. Né? Então, quando a gente vê alguma irregularidade, a gente tem falado com o CREA para suspende. Coibir. Tá? A primeira coisa é suspender, porque aí é uma questão que você pode fazer, né? Ver se o cara tem um CREA ativo,
se não tem nenhuma uma questão naquele número do CREA dele. Tem o histórico de trabalhos que aquele número do CREA já fez, né? Então o cara pode puxar tudo isso, mas aí, né? Mas aí tem sempre aquele um que vai lá no João Pilantra tirar a sua licença. Cara, mas eu acho que é exatamente isso. Ter antes, né, de efetivar o pagamento, assinar o contrato, ter o mínimo de pesquisa antes, né? Pô, você não contrata um advogado ou um médico sem ir lá pesquisar a vida do cara um pouco antes, né? Uhum. Se olhar se a OAB do cara é ativo, ou se o médico, né, você, sei lá, vai fazer uma cirurgia plástica. Você vê se o cara participa lá da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, você pesquisa aquele negócio antes, né? Acho que é muito similar nesse caso. É de fato, investigar um pouco sobre o currículo, sobre o portfólio, sobre as experiências. E aí, se gostei da cara dele, vou fazer o trabalho, né? Uhum. Não existe o almoço grátis, né? Essa parada aí são coisas triviais até, né? Porque, assim, é o barato que sai caro, né? Mas assim, pra gente, parece tão óbvio, né? Mas é engraçado que tem gente que cai, cara. Esse é o negócio. Mas É o que a gente sempre fala. Tem sempre um que cai na pirâmide financeira. Cara, é aquela coisa do samba, né? Todo dia sai de casa um otário e um esperto, né? Então, se encontra dando negócio. Geralmente o otário tá querendo se dar bem. Saca? Não é que o cara é inocente na história. Eu gosto muito de falar da exceção, porque elas existem, mas a regra é um cara querendo se dar bem e o outro cara se dando bem em cima do cara querendo se dar bem, né? E aí, no final, o otário se ferra. Ô Murilo, e, poxa, a gente recebeu aqui semana passada a Tati, né? Vamos falando muito de viagens, né? Eu vi. E você é um cara que gosta muito desse negócio de mapas. E discutindo com o Leandro, eu falei, cara, é um negócio que a gente pode abordar, porque uma coisa é viajar hoje em dia com todas as tecnologias, né? GPS. Poxa, antigamente era um mapa físico, você precisava traçar a rota, essas coisas, né? E isso também, para a profissão de vocês, mudou completamente, né? Porque hoje, sei lá, tem o Google Earth, uma série de coisas ali que vocês conseguem acessar rapidamente, né? Acho que para o usuário mais leigo que está lá disponível no Google, você consegue entrar mais rápido, né? Claro que imagino que tem outros softwares que são mais específicos da área. Como é que evoluiu isso aí para vocês nesses, sei lá, nas últimas 2 décadas que você comentou? Então, eu acabei entrando no início desse mercado, né? Desse mercado de mapas digitais, por assim dizer, né? De processamentos, porque antes era uma coisa muito reclusa à universidade, né? Uma coisa de pesquisador, né? Até que ficou uma tecnologia com uma escala viável ao mercado. Não que não existissem mercados antes, mas era um mercado muito mais recluso, né? Hoje geoprocessamento é um mercado bilionário, né? É um mercado assim que a gente fala de bilhões de dólares, porque informação é caro desde sempre, né? Mas hoje em dia, apesar do termo batido de que dado é o novo petróleo, né? Informação geoespacial tá em tudo, né? Todo aplicativo tá coletando a sua localização, né? E tá gerando aí uma densidade de dados imensa. Agora, como era, cara, a questão, assim, é muito mais... A minha vivência é de acessibilidade às imagens de satélite e a resolução dessas imagens. Quando eu comecei a trabalhar com sensoriamento remoto, a gente trabalhava com imagem com pixel com resolução de 250 metros por 250 metros. Tá? Um pixel da imagem era 250 metros. 250 metros. É um quadrado, que a imagem ela é feita de vários quadradinhos, que é chamado pixels. Aí imagina, a precisão era 250 metros, um bloco, né, no chão. Exatamente. Então, tudo que tinha daquele 250 por 250 era meio que homogeneizado ali para gerar uma informação. Então, se eu tinha aqui 70% de agricultura e 30% de pastagem naquele 250 por 250, ele ia mais ou menos me indicar que aquela agricultura ia ignorar os 30% de pastagem, né? Para grandes áreas, a gente conseguia mapear bem, tipo assim, um estado, um país, né, que às vezes é o suficiente para uma pesquisa acadêmica, beleza. Com o tempo a gente teve acesso a imagens Landsat, 30 metros. Na verdade já tinha, só que elas eram mais difíceis de acessar. Hoje a gente tem gratuito imagem de 2,5 metros. Fora as imagens do Google, que são gratuitas também. Mas quando eu falo gratuito, é em relação à recorrência temporal dela, né? Que a gente pode baixar qualquer imagem de qualquer período,
né? E a do Google a gente fica à mercê da disponibilização do Google para ela, né? Que é uma imagem... Naquela época já tinha imagem de 1,5 m, naquela época eu falo 2008, 2009. 1,5 m, 1 metro, 2 metros de resolução, mas era pago, né? Hoje em dia a gente tem um satélite, até o Ciber, satélite brasileiro, sino brasileiro, né? Chinês e brasileiro, que tem uma resolução de 2,5 metros, né? 2,5 metros por 2,5 metros. Então, assim, é uma puta resolução e é gratuito, né? Então, todo mundo tem acesso? Todo mundo tem acesso. É? Todo mundo tem acesso. O Brasil é pioneiro na questão da disponibilização das imagens gratuitas de satélite. O que acontecia? A gente comprava as Landsat da NASA e o INPE utilizava essas imagens. Aí o INPE, de repente, pensou, e se a gente disponibilizasse de graça essas imagens? Aí a NASA pensou, putz, é boa essa ideia de disponibilizar gratuitamente. Aí que começou essa cultura, saca? Então, assim, o Brasil é um agente importante dentro do ramo do geoprocessamento, saca? A gente tem bons pesquisadores, excelentes pesquisadores, estudiosos e profissionais da área que são muito reconhecidos no planeta inteiro. Tá, a gente tem expoentes de todas as áreas do Brasil, que o Brasil é um grande celeiro de cérebro, né? Agora, essa mudança do analógico pro digital foi mais uma coisa que eu ouvi dos meus professores, no caso, assim, que trabalhava ali em mesa digitalizadora, sabe? Aquelas mesas grandonas que colocavam um papel em cima do outro, às vezes pegava um mapa que, eu não lembro exatamente o nome, mas que você olhava, sobrepunha 2 mapas e olhava com eu não vou lembrar, era uma espécie de óculos, assim, para ver topografia, saca? Putz, eu não podia esquecer o nome dessa parada, que é um negócio bem legal, tá? De brincar, assim, hoje em dia, porque virou um item de museu, né? Mas hoje a gente faz um voo de drone e gera uma maquete digital, assim, em minutos, dependendo do processamento da máquina, né? A gente consegue fazer uma maquete digital de um prédio desse aqui e diagnosticar se tem fissuras e coisas assim, em coisa de minutos. Mas na época dos caras era outro rolê, né, cara? No uso prático, a gente... Cara, sinceramente, eu não tenho muito o que contribuir em relação a essa questão de como era. Que você é mais recente, né, cara? Já tá aí... Eu entrei quando a área tava explodindo. E eu entrei na área porque eu encontrei a área. Né, assim, que nem eu falei no começo, eu tava fugindo da geografia, falando isso aqui não é pra mim, que eu não quero dar aula de geografia, né? Não porque eu não gosto, mas é porque eu não sei dar aula de geografia. E também, assim, primeira vez que eu entrei na sala de aula pro ensino médio, também foi a última, saca? Eu entrei porque eu era obrigado, porque eu fiz licenciatura, mas, assim, é uma das experiências mais assustadoras, traumáticas que tem. Mas eu fiz exatamente essa pergunta para chegar, que a gente tava falando com a Tati na semana passada dessas facilidades de tecnologia de viagem hoje em dia. Poxa, você acabou de falar que satélites, para essa parte cartográfica, né, identificação toda, a gente tem soluções de satélites brasileiros, né? Sim. Em GPS, poxa, a gente depende de uma tecnologia americana, né? Pô, se os caras falarem, vou desconectar o satélite, ninguém mais no Brasil tem acesso a esse negócio, pô, a geração inteira que acostumou viajar com o celular na mão tá perdida, né? Hoje, nosso sistema que a gente chama de GNSS, ele é composto por 4 tipos de satélites de posicionamento global. GLONASS, Beidou, chinês, Beidou, né? GPS, GLONASS, Beidou, GPS, e tem mais um da Agência Espacial Europeia, tá? Então a gente tem 4. Então desligou um, a gente tá tranquilo. O principal satélite de posicionamento do iPhone é o GLONASS, né? Nem o GPS, tá? Então, assim... eu não vejo... Eu até tava numa discussão ano passado em relação a isso, que a galera falava, por que a gente não trabalha para criar o nosso GPS, né? O nosso sistema de posicionamento por satélite. Mas, assim, honestamente, seria um dinheiro que eu acho que a gente pode investir em outras questões. Se tem a verba para isso, tem que gastar. Saca? Ó, a parada, assim, se a verba chegou... e a instituição não usa, ela
não tem mais verba no próximo ano. Isso é uma parada, assim, que é bastante séria. E para instituições de tecnologia no Brasil, que vê dinheiro, uma parada que faz até as pessoas chorarem, De né? alegria. Tem que usar a verba. E então, sim, eu acho que Que seria muito melhor investir em de repente, um computador para fazer o processamento ou no próprio algoritmo, melhorar o algoritmo de inteligência artificial. A gente acabou de aposentar um computador, que era o Tupã, puta do computador. Nossa, eu já ouvi a história, né? do Tupã. Lá no INPE, ano passado, né? Vai ser substituído, né? Muito provavelmente ele foi comprado durante o governo Lula ainda, 2006. Foi no segundo mandato, porque eu tava na faculdade. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu entrei em 2007, foi meu primeiro grande contato com supercomputadores, assim, de saber o que era, para que servia, processamento das imagens e os modelos de clima, que foi, de fato, meu primeiro contato, que foi o que eu me especializei mesmo, né? Então, e satélite também, né? Seria importante, eu acho muito, aí sim é uma bandeira que eu levanto, que é a gente lançar um satélite sozinho, né? Sem ter que usar foguete indiano ou chinês, eu acho assim... E a gente poderia, porque em questão armamentista, o nosso motor de empuxo dos mísseis, né, que facilmente dá para mudar facilmente, né, dá para usar a tecnologia para um foguete, ela é uma das melhores do mundo aqui do Brasil, né? A gente tem uma cultura da aviação, né, que não é a mesma coisa, mas assim, se a gente tem bons engenheiros... aeroespacial, né? Se a gente tem bons engenheiros para fazer avião, a gente também tem bons engenheiros que fazem... o satélite é basicamente todo feito aqui no Brasil, o Cibers, tá? Qual que é o nosso problema? A gente tem que comprar peça. Muitas peças são produzidas lá. Às vezes ela é desenhada aqui e é mandado para fora aquele desenho para ela ser produzida fora. Mas aí já é a matriz de produção, que é taiwanesa ou então chinesa, né? Mas não é uma questão de custo, é uma questão de... Não tem indústria para fazer aqui. Processador de computador, se não for em Taiwan, não tem outro lugar. Porque a litografia, a engenharia que eles fazem, né, litográfica para produzir, só tem hoje Taiwan. Por isso que ela né, ali todo mundo olha para ela com grandes olhos ali, a China tá doida para se apoderar, mas... Mas essa questão do sistema de monitoramento, sistema de posicionamento, é mais, assim, é a minha percepção de uma pessoa que não é exatamente especialista, sabe? E de quem é mais usuário do que engenheiro, né? Que engenheiro eu não sou, né? Mas das conversas com pessoas que de fato são engenheiros, pessoas do INPE, eles entendem que não tem necessidade nenhuma da gente ter um nosso sistema de posicionamento global, né? A gente já tem um Elon Musk aí para lançar muito satélite. Já estão poluindo até o espaço daqui uns dias, né? Inclusive, essa era uma proposta de um professor Gustavo Batista, que é o maior especialista em sensoramento remoto do Brasil, e do mundo, que era para eu pesquisar junto com eles exatamente a sustentabilidade espacial. Tá? Que eu acabei esquivando, porque eu não tinha como ir para fazer essa pesquisa com ele. Mas assim, eu lembro que cheguei com ele assim, professor, eu quero fazer pós-graduação com o senhor. Aí ele foi e me apresentou essa parada assim. Era uma parada que eu não tava nem... A gente ouve ali num documentário da Discovery, coisa assim. Mas é uma parada que ele tem pesquisado, sabe? Isso foi em 2020, 2019. Não faz tanto tempo assim também. Eu esqueci, tem um site que você olha os satélites. Eu esqueci, cara. Não sei se é sonar, não sei o que, uma coisa assim. Que você vê o quanto de satélite tinha. Nos últimos 10 anos, era assim, era um aqui, outro ali, outro ali. Agora, massivamente, assim, várias camadas, aí, o que gera uma outra preocupação ambiental, né? A questão do lixo espacial, mas isso é tema para outra discussão. Mas por exemplo, o que a gente tem de todas as tecnologias, como ele falou, GLONASS, tal, e até do próprio GPS, não chega a nem 1% dos satélites do Elon Musk, né? Que é uma cadeia de satélites gigantesca. São nanosatélites também, né? Por outro lado, né? São nanosatélites. Eu acho que o plano são 64 mil, se eu não me engano, da Starlink. Se eu não me engano, eu posso estar falando uma tremenda besteira aqui, ser 6.400, alguma coisa assim. Mas, são milhares de satélitezinhos ali para criar Starlink, que eu acho que é uma ótima iniciativa.
Imagina lá no Pará, no meio. Não, eu tô Pois doido pra é. Starlink, mas funcionar. acho que fevereiro ou março do ano que vem, se eu não me engano, lá no site da Starlink, que eu já, claro, já pedi uma reserva pra lá, né? Que aqui no Centro-Oeste já pega, né? Starlink, inclusive, você pode, e era caríssimo, era R$800 por mês, mais 5 mil do equipamento. O equipamento baixou e agora parece que acho que é... 50% de redução de custo. E se não me engano, acho que é R$250 ou R$300 a mensalidade. E... O imposto que ainda é um pouco mas acho que mas ainda já fica muito mais acessível. Mas, que por exemplo, você pagava antes era 800 pila, e você pagava ia dar uns 1.200 com tudo, né? Uhum. Hoje, se você pagar quinhentão, lá no Pará já vale a pena, que muito provedor de internet lá não entrega qualidade e cobra mais do que isso. E outra, imagina, cara, lá que lá é gigantesco. Questão das aldeias, o pessoal ribeirinho, que mora dentro da mata, até para o pessoal que faz a fiscalização, o pessoal que faz tudo, né? Vai viabilizar um monte de coisa. Escola, agricultura de agricultura precisão, né? precisão. Você conseguir identificar dentro da fazenda várias situações, desde conseguir ligar um pivô de maneira remota, por exemplo, ou um sistema de irrigação por gotejamento, né? Para economizar água. Está previsto primeiro semestre desse ano, né? Que eu ia falando que vem. Primeiro semestre desse ano já ter cobertura lá na região norte. Top demais. A Starlink é uma parada que me deixa empolgado também, cara. Saca? Ter a internet em lugares incipientes, assim, né? Porque, querendo ou não, a gente vai encontrar lugares no Brasil, tipo no meio do Pará mesmo, do Maranhão, da Amazônia ali, tem lugar que não pega nada, incipientes, né? Assim, a gente tá longe de tudo. Aqui, às vezes a gente não consigo sinal aqui em Goiânia. Pois é. Até nessas cidades que você comentou, né? Que teve algumas situações no norte do estado. Poxa, você vai viajar 50, 100 quilômetros sem sinal, né? De uma cidade para outra. Ou até lá, às vezes, é ruim. E não é luxo, né? Que às vezes as pessoas acham... A internet antigamente já foi, né? Esse pensamento. Assim, a Starlink é cara hoje, mas assim, se não for Starlink que vai popularizar a internet... para esses lugares mais incipientes, vai ser outra empresa que vai chegar e vai popularizar. Mas todo mundo precisa de internet, não tem como, cara. A não ser que seja um ermitão ou uma pessoa mais antiga que não quer... no mundo. Mas ou que não queira mesmo, assim, ou que vive um mundo pré-internet daquele jeito, né? Mas, assim, nas próximas gerações não tem como. Olha, tinha um amigo meu que ele era do exército lá da Amazônia. E o exército leva uma anteninha via satélite, né? E aí eles chegavam lá no interior do meio da mata, no meio da missão, aí tinha o dia que podia usar todo mundo, nossa, e cada um pegava ali o seu smartphone para conectar, para falar com a sua família. Eu falei, cara, imagina, há um tempo atrás isso era totalmente impensável. Pra gente falar de telefone era complicado, né? Assim, geralmente usava o rádio. Às vezes eu faço esse exercício de como eu faria determinada questão se eu não tivesse determinada tecnologia, sabe? E uma delas foi até viajando recentemente, que eu fui pra Porto e se não tivesse Google Maps, cara, eu não sei como é que faz, porque assim, tá, como é que a gente sobreviveu até aqui, chega né? no hotel, tem aquele monte de livretinho de mapa, né? Mas, cara, são duas tecnologias completamente diferentes. Cara que sabe olhar mapa, porque eu não sei olhar mapa, né? Mas e tem a parada também que tem locais, e é esse que eu acho legal, esse que era o ponto que eu queria falar. Existem locais que são muito mais legais que os locais turísticos que não vão estar naquele mapinha. Porque o mapinha é um roteiro, né? É um roteiro que às vezes as pessoas pagaram pra estar ali e o outro não pagou, não vai estar. Então você vai no seu celular ali e vai procurando locais que são mais alternativos, que tem alguma história diferente do que aquela que eles querem te contar. Então é outra experiência de viagem, sabe? Esse que é o grande barato que eu acho, assim, sabe? Falar em alternativo, o Cássio me falou que você tinha uma banda de rock? Conta aí um pouco da parte musical. Bom, como a grande maioria das pessoas, música é uma parte inerente da minha vida, né? Então, assim, trabalhar ouvindo música, fazer qualquer tipo de atividade ouvindo música é algo que é recorrente. Mas, assim, sempre fui metido à beça de ter banda desde quando eu tinha 18, 17 anos. A primeira banda chamava Humanescência, que a gente tocava uma coisa muito parecida com
no metal misturado com Legião Urbana. Nossa. Não, Então, consegui compilar essa Então informação. a gente começava o show tocando É um Hammerstein misturado com Legião Urbana. Sleep Now in the Fire, do Rage Against the Machine. Passava por do Revolution do Pearl Jam. E ia terminar tocando Errar Não É Humano, depende de quem é. Saca? Dependia a quantidade de cerveja ali. Não, era que que cada um trazia uma música, né? Ah, vamos tocar essa aqui que é a minha preferida. Ah, não, essa aqui é a minha. Aí a gente fazia o repertório da banda. Isso que é ser eclético. Isso é verdade. Faltou só botar um calypso no meio ali e já era. E aí, mais recentemente, a gente montou uma banda, o Pedro, que é um grande amigo. E aí a gente começou a compor as canções, né? A banda chamada Uma Banda Qualquer. Acho que ainda tem uma música no Spotify, uma gravação péssima que a gente fez. Mas a gente botou lá porque a gente é caro. Agora, né? não se diz gravação péssima. Quando você faz assim, é lo-fi. Não. Eu já compus uns lo-fis que ficaram muito legais. Daí você fala, não, é lo-fi que é pra poder resgatar as origens. Não, era muito tudo monetizado. Era muito ruim, mano. Não tem como vender o peixe dele. Não, mas tem que ser honesto, né, pô? Tem que ser honesto. Tá certo. E aí é isso, né? A música é a área de extravasar, né? Nunca foi uma ideia de ser profissional, sempre foi uma parada a válvula de escape, né? Porque é isso, você fica trabalhando da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, e quando você não sonha com aquela parada que você tem que fazer, né? Que você fica tão pilhado. Então tinha aquela hora ali no final de semana que ia pra dentro do estúdio que deixava tudo de fora, cara. Uma fuga, né? Aí o pau quebrava, sabe? A gente chorava lá dentro, se abraçava, a sessão de terapia, era incrível. É verdade, eu sou músico também, cara. Quando fica muito tempo sem tocar, você começa a sentir, parece sem energia, né? Sem energia e tal, aí você vai, toca, você volta, nossa, que trem massa. Hoje eu até mandei uma mensagem pra minha esposa, não é fake, né? Porque assim, falando de finanças, em casa a gente tem, tudo conjunto, né? A gente pega o bolo que a gente ganha, paga as contas e tudo que a gente vai fazer com o dinheiro a gente administra junto. Aí eu mandei mensagem pra ela lá, porque eu defini eu defini não, mas era, quem mexe com a parte de investimento sou eu, né? Ela administra outras partes. Então, a parte de investimento, eu falo assim, não, então a gente vai conseguir caiu o nosso bolo, pagou as contas, esse é o tanto que a gente vai investir no mês. Beleza. Aí sobra o quê? Para as contas básicas. Aí eu mandei mensagem para ela e falei, nossa, tem que comprar um violão, sabe? Por favor, eu não vou nem mostrar a mensagem que é meio patética. Mas eu gostaria de solicitar aí uma anuência para que eu possa comprar um violão. E ela achou brincadeiras à parte, falou assim, não, compra. Abriu a licitação quase. Porque essa parada de assim, né, de ter as contas, não é exatamente conta conjunta, mas trabalhar o dinheiro de forma conjunta é uma parada que faz muita diferença, sabe? Isso, cara, é muito importante pro casal, né? Eu inclusive fiquei surpreso, porque eu achei que quem dominava essa situação e lá era a Suelen. Que ela é a planejadora financeira, né? Economista e tal, então... Mas assim, eu acho que ela fala assim, não, vou deixar com ele, vou ver o que ele tá fazendo aqui. Não, vamos ver aqui, vamos dar corda. Você tá convidada a vir cá, né, mais pra frente pra contar se essa história do Murilo é verdade. Isso aí é uma conta mesmo. Depois eu mostro pra vocês a conversa patética. Não, mas é que a parte de investimento, ela começou a aprender comigo, né? Eu aprendi boa parte contigo, né? Olha que responsabilidade. Mas eu não tenho o mesmo perfil que você. Hoje em dia, nosso dinheiro está basicamente 90% em renda fixa, né? Eu sei que seu perfil é completamente diferente desse, né? Sim. Até 2020, eu tava louco nas ações ali e deu para ganhar uma boa grana vendendo e comprando, mas depois, com a renda, principalmente tesouro direto, com 13,75%, eu achei tão gostoso que eu tô botando dinheiro tudo lá. Pra que correr risco? Né? Dessa claro. E quando situação tem filho econômica que a gente tá passando, pra quê, né? E tendo filho também, cara, a cabeça mudou um pouco, né? Então, assim, mas principalmente por conta da falta de tempo pra estudar, né? Você não pode simplesmente comprar uma ação do nada porque falaram que ela vai subir, né? E só abandonar. Fica a dica, só viu? abandonar. Hashtag fica a dica. E só abandonar. Então, é mais por uma questão de levar muito a sério, né? Você não... Então, falar, aqui, deixa eu rendendo aí, que quando eu voltar pro jogo, pelo menos meu dinheiro
tá valorizando, né? Não é nem que nem tá perdendo valor, é um bom juro, 13,75 ao mês, né? Sim. Deduzido os impostos e etc, mas ainda quase 1%, é mais de 1% ao mês. E vocês têm algo definido para fazer com esse dinheiro? Sei lá, porque agora tem o Tom, né? Tem toda essa preocupação, imagino eu, com a educação do filho. O que vocês estão planejando aí pra frente? Pô, tô juntando dinheiro para aqui. Cara, assim, isso é algo que é uma questão recorrente, que causa até uma angústia, né? Porque juntar dinheiro por juntar dinheiro é uma parada que não traz nenhum prazer, né? É bom ver o dinheiro aumentando, só que ele aumenta gradativamente muito lento. Mas o nosso objetivo principal é a independência financeira, sabe? Porque, assim, a gente não tem muito vislumbre por luxo ou coisas assim, né? Tá, meu luxo é comprar um Xbox. É caro. Comprar um Gibson. É caro. Já é mais caro. Essa brincadeira é mais cara, mas eu nem ando de moto. Quem pilota moto lá em casa é a Suelen. Ela já teve moto, eu nunca tive moto, não tenho nem carta de moto. Eu tenho medo, velho. Sou bundão. A Gibson é guitarra. Putz, é o Harley. Entendi. A gente tá falando de Harley. Eu entendi. Você tem uma moto, né? Você veio de moto. Mas a Harley já virou investimento também. Falou Gibson, eu entendi Harley. Por que eu tava falando disso mesmo? De juntar dinheiro por juntar dinheiro. Que você perguntou qual é o objetivo do dinheiro, né? E basicamente a independência financeira, saca? É ter uma segurança, assim... Bom, todo mês, nossas contas e o dinheiro pro básico aqui vai tá caindo ali, vai estar rendendo, né? Porque assim, a gente tem nosso apartamento, a gente tem um carrinho que resolve nossos problemas, assim, sabe? A gente tem uma segunda questão aqui agora, que é o menino nasceu e a casa parece que tá ficando pequena pra nós. Da vida adulta. Saca? Aí talvez a gente tenha que... E a creche que o filho dele tem 6 meses, ele tá me dando umas dicas aqui, falando, não entra nessa que tem uma creche aí que ensina programação, ensina robótica, meu filho tem 6 meses. Aí eu falei, será que vão ler pra ele dormir lá o livro do... Asimov. Learning Java with Dummies lá, sei lá. Então, eu tô em 5 meses de paternidade, né? Então, assim, as coisas estão mudando e elas têm que se adaptar, né? Em relação às nossas novas necessidades. Dar uma educação pro meu filho de qualidade é prioridade e brincadeiras à parte, o preço que isso custar eu quero pagar, né? Então, e é caro, não tem como... Educação de qualidade é caro. É caro. Uma casa maior, então pode ser que seja uma parada que a gente vá colocar como objetivo aí. Ele pensa em ter mais filhos? Não. Só um mesmo? Não, por enquanto só um. Porque daí já tem que pensar na casa maior realmente, né? Se tiver uns 5. Eu tenho um amigo que fala que quer ter uns 8. Eu falei, nossa, tem que morar no sítio. Cara, é muito difícil cuidar de criar um filho, viu? E caro, né? E dizem que a gente tá na parte mais fácil. Sabe? Que é quando ele é só um bebezinho e tudo que ele desprende de nós é tempo tempo, né? E o nosso físico. Mas daqui a pouco é isso tudo e mais os caminhos da vida, né? Que aí... Filho pequeno, problema pequeno. Filho grande, problema grande. Deve ser tipo isso, saca, cara? Então... Mas é isso, cara. Assim, hoje a gente tem a ideia de conquistar uma segurança, independência financeira de fato. Não parar de trabalhar, porque, assim, trabalhar é legal muitas vezes, né? Às vezes não, mas a maioria das vezes trabalhar é legal, fazer uma coisa, ter um ofício, né? Partindo do pressuposto do lugar que a gente tá, né? A gente escolhe a profissão, faz o que gosta, e fazer o que gosta não necessariamente é ir todo dia feliz pro trabalho, né? Claro. Mas, e aí partindo do pressuposto de onde vem quase todos os brasileiros, que é essa insegurança financeira, não saber se, né, os nossos pais, assim, a maioria dos nossos pais, não sabia se ia ter dinheiro no final do mês para comprar um bife e uma carne moída, né? Então, isso é uma herança que a gente traz ainda. Então, segurança... Independência financeira, pra mim, é o mais importante do que ter uma casa maior, até do que ter um Xbox novo. Já vai aprendendo, Leandro, porque o seu tá no forno, né? Nasce daqui uns 4 meses, então... Eu tô lascado. Já pega o bloco de notas e vai rascunhando as dicas. Já tá tudo guardado aqui no banco de dados. E pra você que, poxa, empreende, tem, né, a franquia da escola de idiomas... Como é que é seu plano? Já é colocar ele logo pequeno na escola para já começar a praticar o inglês? Como é que você vê, inclusive, o idioma
não só como uma ferramenta de liberdade, né? De poder viajar, de assistir, sei lá, série, filme, uma série de coisas, ou leitura, né, em outro idioma. Como é que você vê isso tudo? Cara, é assim, não, eu não vejo uma pessoa se posicionando bem hoje no mercado sem ter uma segunda língua. Já assim, já se fala da segunda língua que é mandarim, né? Ou a primeira, dependendo do nicho. Então a pessoa tem que saber inglês e mandarim. Hoje a gente já tá assim, imagina daqui 20 anos, quando ele estiver no mercado de trabalho. Então, assim, eu acho que é obrigação minha, assim, não é questão de luxo ou questão, é obrigação para preparar o cara para a vida, que o cara aprenda um novo idioma, saca? Nem, no mínimo inglês, saca? Então ele já vai começar assim, a partir do momento que seja saudável, né? E eu acho que para a linguagem é bem cedo mesmo. Acho não, é bem cedo mesmo, né? Que eu não posso falar uma parada científica por achismo, né? Mas é uma parada que é bem cedo, então a gente já quer. Já tem 6 meses? Já fala papai e mamãe? Não. Então, aí o cara quer. Tem umas palavras. Inglês do menino? Tem umas palavras que são parecidas com papai, eu falo que ele falou papai. Mas a partir dos 2 anos, né? A partir dos 2 anos, assim, é uma questão muito relevante. A KNN não tem, né, dessa idade, se eu não me engano, é a partir de 7 ou 8 anos, né, que começa lá na KNN. Então, nas idades mais novas, nas primeiras idades, então são nas escolas bilíngues, ou questões... Ou na creche que ensina programação de computadores. E é bilíngue também. Mas tem todas aquelas questões para introduzir a criança na nova língua, que essa escola é bilíngue mesmo, né? Ou vai ficar ensinando verbo to be. Eu aprendi verbo to be o tempo inteiro de escola. E ainda não sei ele completo. Mas a KNN foi uma história, assim, punk, sabe? Que a gente construiu do nada. A gente não tinha recurso, cara. Saca? A gente tinha começado com uma empresa chamada Cadlínguas, né? Tinha Cadlínguas, a gente falou, vamos criar Cadlínguas também, que nós somos multi-empreendedor. Eu e o Vilmar, que é o meu sócio, é ele que é expert em ensino de idiomas e na gestão da escola hoje, né? Então a escola só existe a escola hoje por causa do Vilmar, né? Assim, se eu tivesse que tomar a frente, não ia ter como, né? Com as atividades e a dedicação que eu tenho que ter com a gerência hoje, que toma praticamente 10, 12 horas do meu dia, né? Então, assim... E não tem como não cegar. Né? Simplesmente no meu computador, vou fazer uma coisinha aqui ou de outra empresa ou tal. Às vezes na hora do almoço dá, honestamente, mas só. Então, assim, eu sei que não foi esse o ponto inicial da pergunta, mas terminando com a resposta, como é um canal majoritariamente de finanças, né? E muitos são empreendedores, ter um sócio que você confia, que você pode... não entregar tudo na mão dele, porque também é sacanagem. Mas hoje, assim, basicamente 90% das operações da KNN estão na mão do meu sócio, saca? Então é uma parada que, assim... E tem crescido, né? Porque não é só simplesmente botar lá e ele tem feito a parada virar, saca? E aí, daqui a pouco, a gente tá junto de novo e abrindo novas franquias, que esse é o nosso plano, né? Porque não tem como ficar parado. Então, cara, assim, muito massa. Até pra assistir hoje, eu não podia perder a oportunidade de falar da importância que é ter um sócio foda na sua vida, tá? Porque o sócio pode te fuder também. Nós temos experiências nisso, né, Leandro? Com certeza. Já ouvi muita história. Muita história. Triste, assim. Amizade desfeita, de pessoas roubadas e tal, então... Essa aí que tá passando na cabecinha de vocês. Eu tô entrevistando. Agora o assunto ficou pesado, começa a passar aquele filme, né? Só faltou ter a musiquinha de fundo aqui, aquela do Titanic ou coisa, né? A musiquinha do Naruto, né? Faz parte dos erros das experiências, né? Tá ligado que eu conheci o Cássio por conta de anime, né? Sério? Vocês eram
Os nerdão otaku. Não, o Cássio era um empreendedor otaku, né? Ah, é? É empreendedor. Era Aí ele passou a mão a barba aqui, me deu revelando meu O passado. Murilo frequentava os eventos que eu produzia aqui em Goiânia. É. Porque durante quase uns 10 anos eu fiz a parte de produção cultural, né? Teatro, música, show e os eventos de animes, né? Sim, sim. Aham. Então foi nessas andanças aí que E tem a uns gente 20 esbarrou. anos, tem quase 20 anos isso. Os networking de anime aí, É né? doideira, né? Quase 20 Pois anos. é. Eu tava pensando nisso hoje, porque algumas pessoas até que me hoje- conhecem falam, o Cássio, eu ia num evento Quando dele, você- sei lá quando, trabalhei com ele no evento tal, um monte Você de já gente. pensou que tem quase 20 anos e ainda não chegou no final de One Piece? Eu não acompanho. Pois é, cara. Eu lembro que eu fiz a faculdade inteira e passava Naruto. E eu, no começo, assistia, depois... eu formei na faculdade, eu tenho... Aí o colega meu falou, nossa, você viu... Se achou Naruto demorado, escreveu One Piece, que passa desde 2001, se não me engano. E nunca acabou. eu já desisti, não dei nem vontade de começar, porque falei, cara, tá faltando tempo na agenda. Pois é. Talvez na Não, próxima encarnação, talvez. Eu não começo nada que não tenha fim, cara. Pois é. Não, sério, que eu não Aí, vi. como você fez? Como você fez um menino, então? Aí? Mas eu tenho fim, Peraí. né? Eu vou acabar e vou continuar. Mas One Piece não. Mas então, deixa eu fazer uma pergunta. Gundam ou Evangelion? Gundam. Eu achei que ele ia falar Evangelion. É mesmo? Não, Gundam. Tem uma cross também nessa brincadeira. Tem. Né, mas é Gundam. Gundam 00 é um dos meus animes preferidos. Que tem vários Gundam, né? Gundam 00 foi o meu anime assim, mais foda. Foi um dos animes que me fizeram gostar de geopolítica. Porque ele começa falando de questões geopolíticas, de falta de recursos, de energia, que até tem no Japão lá que eles têm uns negócios no oceano que eles colocam placas solares no espaço para alimentar, né, suprir a demanda energética do país. Você vê que é um negócio que me marcou mesmo. Gundam e Ergoprox, já viram esse? Eu não vi nenhum dos dois. Esse eu não, esse sou, não. Ergoprox sou no telinha. Ergoprox é um anime que começa... fala até... É cyberpunk. Tem questões malthusianas intrínsecas ao anime, mas ele começa falando da lei do eterno retorno. Saca? Do Nietzsche, que assim, que a gente não tá aqui pra fazer as mesmas coisas, que a gente tem que romper com esse eterno retorno e ascender ao super-homem, assim, tá? É um negócio bem foda. E aí, depois disso, eu parei de assistir. Hoje eu assisto doramas. Então eu pensei que fosse só eu que ficava nessa tortura. Tem que pensar demais essas coisas. Dorama só senta ali. É a minha esposa, né? Minha uma esposa besteira. que... Nossa, não, eu tenho que assistir um doraminha com ela e tal, que é pra poder ela ficar emocionada. Não bota a culpa na esposa, que eu sei que você gosta. Uai, como é que eu vou ter minha pose de motoqueiro De barbudo, B10 aqui, não, pai, e não. tal, se doraminha Não, e você tá dizer lá- que gosta? Não posso admitir, Basicamente, eu falo, vivo. na moral. Eu começo a falar, nossa, que bosta de roteiro, olha que atriz ruim. É a mesma coisa, os mesmos No atores. final eu termino chorando no episódio, cara. Chorando. Nossa, a senhorinha morreu, caramba, tadinha da senhorinha. É isso. É o roteiro de todo dorama lá em casa. Cara, pra mim, show de bola, o papo. Vamos Foi ter muito que bom. trazer Tem agora a Suela aí pra gente contrapor aí. Pra ver se essa história desse investimento é isso mesmo, ou se rola um tal de um orçamento secreto. Suelen é aula, tá? Suelen aqui vocês vão ter aula. Tá? É diferenciada, moça. Não é porque é minha esposa, não, mas é porque ela é muito boa na parada, cara. Ela saca muito. E ela também tem a vivência de Estado, né? Ela trabalha na secretaria que tem muito mais a ver com gestão da população, né? Então, é uma Secretaria da Retomada que fomenta cursos, créditos. Então, ela trabalha hoje na avaliação da informação dessa secretaria, em projetos de diagnóstico do Estado para formatação de políticas públicas, né? Então, o papo ali, você pode marcar 3 episódios com ela. Aí sim. Tem coisa pra Pode ter história pra contar. É empreendedora também, né? Ela é consultora financeira, então, assim, tem muita coisa, cara. Ali é muito mais que Olha, eu. tá marcado já a data, agendado, Suelen? Tá pré-conversado. E Ai, mãe, né? pronto. E mãe, que é o É. ofício mais pesado que tem. É verdade. Você vai deixar ela Esse aí trazer não- o Tom ao vivo ou você vai ficar cuidando do Tom? No dia que Aí ela vier depende, né? Aí depende, velho. Porque ele dorme 6h30.
Mas se precisar amamentar, a gente dá um intervalo no podcast e aqui a gente não. resolve essa situação. Se ele não tiver, se ele puder vir pra cá, ele vem pra cá. Saca, vixe? É massa pra caramba mostrar o moleque. Eu tô doido pra esse moleque que tá correndo. Aqui é child friendly. Hã? Aqui é child friendly. Fera. Agora eu só vou em lugar assim. Não tem jeito. Pô, eu tô super satisfeito com o papo. Cara, foi muito bom te conhecer. Igualmente, cara. Nós falamos de tudo aqui. De tudo. Excelente. Se você ainda não deixou o seu like, o seu comentário, Agora essa é a é a hora. hora, né? Manda aí a sua pergunta que a gente manda depois. Se pro você Murilo não deixar, eu vou responder. falar pro Murilo lá te multar. Naquela lixo que você não pôs pra fora. Mas a gente falou de teoria malthusiana? Falou, Brevemente, lá no no comecinho, né? início, tá? Não, então tá. Então a gente cumpriu todo Todo roteiro proposta. Falamos até de Ganda. Nem O lembrava. cara juntou um anime com a teoria malthusiana, cara. Pensa. Ah, mas anime é isso, né? É, futuro. Anime é isso. Fechou? Então é isso. Obrigado, Sim. Murilo. Obrigado Eu pra que você que tá nos agradeço. assistindo até agora. Cara, semana que vem a gente tem um papo também, que a gente, né, continuidade desses negócios tecnológicos assim, com a Vanessa Laranjeiras. Vamos falar aqui de Sim. BI, dessas coisas modernas, né, de tecnologia que a A gente modernidade. tá vendo de dados e de informações, né? Então, fique atento até o próximo episódio. Isso aí. Até lá. Para espectador.